Intercâmbio Austrália Podcast, mais um episódio sensacional pra você. É isso mesmo. Se você quer vir pra Austrália, fica aí que a gente vai te trazer uma história hoje que, olha, é bênção, hein? Pode escrever que é bênção sim. Mas se você também quer vir e quer saber um pouquinho mais sobre intercâmbio, com certeza nós estamos aqui pra te ajudar. Vai no link, vai no Instagram, já aproveita agora e se inscreve no nosso canal, porque aqui tem muita informação real e oficial, pode ter certeza. E eu já vou passar a bola para o meu co-host querido, que tá aqui arrasando nessa temporada com a gente. Vamos lá! Que isso? Mais Fala um, comigo! Mais um podcast no ar. Um prazer estar com vocês. Não deixa de dar aquele like. Já se inscreve aí, compartilha. E é o seguinte, hoje tá forte, Tá forte, mas calma aí, segura. Ah, apesar que o pessoal já tá olhando o nome assim, aqui, já sabe quem é. É, mas assim, calma, porque vai vir muita história boa. Vai. E realmente é o que você falou, muita bênção hoje. Obrigado por estar aqui. Assim, Eu sabia que você queria, hein? Eu queria muito mesmo. Esse episódio. Então, um prazer. E é o seguinte, vamos falar dos nossos patrocinadores também. Vamos falar de I Love Pizza. Então, você que quer aquela pizza jeitinho do Brasil, tem aqui em Sydney. Então, já, ó, clica aí, entra no site, dá para pedir de casa. Tem aquele frango catupiry maravilhoso, tem portuguesa. E churros, que na última deu aquela chuchada maravilhosa. Que delícia. E também Brazilian Style Imports, que tem Guaraná. Pra você que é gaúcho, ó, tem chimarrão. Tem até churrasqueira. É, tem. Churrasqueira. Vai lá no site, tem bastante então, Brazilian coisa. Imports trazendo um pouquinho do Brasil aqui pra gente. E a gente tem um prazer de ter eles com a gente. Show de bola. Eu também quero agradecer a Epsley e a Asia, que é uma escola que tá aqui, olha, arrasando, trazendo informação real pra você. Se você quer saber um pouquinho mais de como estudar na Austrália, vai nos episódios anteriores que a gente teve até especial com eles. Mas eles vão vir mais. E olha, não conta pra ninguém, mas tá com promoção, então me procura que eu vou te contar. Obrigada, galera. E vamos para o nosso convidado do dia, da semana, do ano, do século. Quem? Você se apresenta para aquela câmera ali. Quem é você que tá aqui com a gente? Imagina eles assim, ó. Eu não viro quem é. Bom, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Que bom que deu certo, né? Já faz um tempo que a gente queria marcar esse tempo. E felizmente deu certo. Poder contar com esse amigo aqui também hoje tá sendo muito legal. Meu nome é Jonathan. E é isso. Tô aqui na Austrália um tempo aí. E tô feliz em compartilhar e dividir com vocês um pouquinho da história. É isso mesmo, gente. Fica aí que vai ter uma jornada bem legal. A gente já quer saber de onde que você é do Brasil. Certo. Sou do Rio Grande do Sul. Pela profissão do meu pai, ele morou em várias cidades. Então, a gente morou em 12 cidades no Rio Grande do Sul. Então, quando falam de onde que você é, eu sou do Sul, né? Eu morei lá, mas assim, nasci numa cidade pequena chamada Planalto. E antes de mudar para a Austrália, eu estava numa cidade chamada Passo Fundo, que é uma cidade também do interior do Rio Grande do Sul. Mas sou de lá. E me conta uma coisa. Quando que você chegou na Austrália? 2007. Mas quem era o Jonathan antes de chegar na Austrália? O que você fazia no Brasil? Sim. Para ser sincero, não fazia muita coisa. Não, eu estudava, fazia faculdade de Educação Física. Tá. E eu sempre fui envolvido com música, então eu tocava algumas bandas, enfim, né, trabalhava com a parte da música, principalmente na igreja, com música gospel. E foi até esse motivo, depois a gente vai entrar, mas assim, foi até por esse motivo que eu acabei vindo para a Austrália, por causa da música. Ah, foi? Mas era basicamente isso, eu conciliava a faculdade e tentava essa parte da música, né? Por que a Austrália teve essa influência para você? Porque na época, em 2007, tinha uma escola de música muito famosa aqui na Austrália, que estava se tornando conhecida na internet. Por mais que a gente não tinha todas as informações lá no Brasil ainda sobre a escola, já era muito bem falada. E alguém me recomendou a escola. Na época, eu estava meio no Brasil, talvez sem saber direito qual era o rumo. E com o acordo dos meus pais na época, a gente falou assim, quem sabe seja uma experiência boa, aprender pelo menos o inglês, né? E fazer essa escola de música por um período, né? Então, foi por isso que eu acabei vindo para a Austrália, mas eu confesso que eu vim pela escola de música, eu não conhecia a Austrália, eu não conhecia Sydney. Não sabia nada. Não sei se a gente vai entrar um pouco mais nisso, mas não sabia da Opera House, da Harbour Bridge. Na Austrália, era mais não, eu tenho uma história que eu sempre conto, que minha mãe foi falar com uma vizinha, sobre onde eu estava indo, e ela falou assim, eu não conheço a Austrália, mas conheço a Nova Zelândia. E olha o que ela falou, eu ouvi falar que lá não tem muita calça jeans. Olha que informação, né? E eu lembro que minha mãe chegou e comprou um monte de calça, falou, filho, eu não sei se vendem calça lá. Assim, eu realmente não sabia onde eu estava indo.
Não falava nenhuma palavra em inglês, tirei 0 na prova aqui Teste de quando eu nível. cheguei no teste. Então, assim, realmente eu não fazia ideia para onde eu estava vindo. E você trabalhava com o quê, Jonathan, na época? Eu não estava trabalhando na época. Estava estudando e com a música E só. com a música lá. Isso, Joia. Então veio pra Austrália, então a princípio o foco era aprender inglês, uma vez que ainda não tinha esse inglês, certo? Inglês para poder fazer a escola de música. A escola de música já tava com esse foco. A agência que me enviou, ela fez esse planejamento. 6 meses de inglês. Tá. E depois a inscrição no curso de música. De música. Mas primeiro, inicialmente, veio com esses 6 meses de inglês, esse visto. Isso, depois renovaria para Aqui a dentro. escola de música, provavelmente. Você lembra qual escola que você estudou? Sim, a Selk, Central em da Bondi. Junction? Bondi Estudei lá Junction. também. Eu morava, a minha 2013. homestay era em Maroubra Uhum. e a minha escola em Bondi. Então, assim, eu fiquei fazendo isso pelos primeiros dias, Ônibus ali. sem saber que existia a City. Até que Só depois de um aquela tempo, costa. eu achava que a Austrália era isso. Ah, mas você chegou bem pra caramba também, né? Bondi. Pô, chegou já ali no pico. É Olha, muito bonito. quem quer vir pra cima? Mas eu lembro que na época um amigo falou assim, vamos lá, vamos na City, que tem um local lá para comer e tal. Eu falei, na City, mas a gente... Não, vai não na tem. Eu lembro que até hoje, quando eu saí, que é Olhou a a estação torre. ali, quando eu vi aquilo, eu falei, gente, olha onde eu tô. Eu realmente não fazia ideia onde eu estava. Já era Bondi de Janeiro, cheio de brasileiros. Já, acho que não era tanto, talvez, mas... Ô, Jonathan, e aí? Você chegou aqui, foi buscar trabalho? Como que foi esse início Sim, aqui? O que você sim. teve que fazer? Vendeu as calças jeans? Eu acho que o grande desafio para mim foi, eu acho que o inglês, realmente, porque eu realmente tirei 0 na prova. Eu sentei na prova para fazer. No início, a gente com um novo, assim, né, pensa assim, primeira coisa, vou dar uma olhada, né? E depois a gente pensa, pô, mas para que colar? Exato, eu preciso Se eu aprender. preciso aprender, né? E eu lembro que a minha primeira aula, eu sentei no chão com meus colegas e brincamos com o jogo da memória. Casa, né, um desenho, para tentar... Porque como que a professora ia ensinar algo pra gente? A gente não falava nada, né? Então, você acha que esse foi o desafio. E também teve alguns... Na época, a gente não tinha internet, como a gente tem hoje, não tinha os telefones, os smartphones, né? Então, assim, eu lembro que logo no início, meu pai tinha me enviado um cartão de crédito junto, para algumas necessidades, e eu perdi esse cartão. E eu lembro que na época, para recuperar um cartão, levou meses, né, até chegar aqui esse cartão, né? Então, esse período era um período difícil, porque você não falava inglês, você não tinha o dinheiro. A gente arrumou o primeiro trabalho, foi entregando panfleto de uma pizzaria, onde a gente não recebeu, inclusive, o salário. Mas eu lembro quanto que a gente ganhava, era $75. O dia. Era uma quantidade de panfletos, não lembro quantos, mas... Tá. Então a gente ia para a escola com a mochila cheia de panfleto, acabava a aula, a gente ia para Bondi, ali na região, ali, e entregava panfleto. E foi por aí. Aí o primeiro trabalho é interessante, porque o primeiro trabalho eu fui acompanhar um amigo que ia fazer uma entrevista. E aí quando a gente chegou na porta do emprego, era um brasileiro, era o restaurante Churrascaria Brasa. Aham. Tava fazer a estreia, ela não funcionava ainda, tava inaugurando. E na hora que o André, que é o dono, ele abriu a porta e falou assim, você é brasileiro também? Ele falou, sou, os dois estão contratados. Tem cara de passador. E aí ele falou, você é gaúcho? Falou, gaúcho, então, né? isso. E foi ali, então, foi meu primeiro emprego. Você trabalhou no Brasa? Isso, foi o primeiro, eu participei na inauguração do Brasa, no dia da inauguração, a gente... eu lembro, era bem pequenininho ali em Laika. trabalhei em Laika. Né? Eu lembro quando a gente comemorou o primeiro 100 jantares, assim, né? Que foi uma festa na empresa, assim, né? Então foi bem no início, Ai, muito legal. Show. Aí, o que mais que você passou de emprego nessa jornada inicial? Inicial, eu acho que a Não gente... precisa detalhar, só pra gente saber o que você já fez. Algumas coisas rápidas, assim, como... a gente alugou... Eu morava numa homestay. Eu lembro que... Como eu não falava inglês, para pegar o ônibus, por exemplo, eu desenhava um ônibus num papel e botava o número do ônibus e chegava no ponto de ônibus e apontava para mostrar para uma pessoa assim. Aí ela fazia assim, então deve ser aqui, né? E eu lembro que a gente entrava no ônibus e o ônibus começava a andar e daqui a pouco ele dobrava para um lugar que você acho que não era para cá que eu tinha que dobrar. Aí dava aquele medo, para onde eu tô indo, né? Aí você descia. Aí eu tinha anotado num bilhete sempre o endereço da casa onde eu morava, né? Eu dava para um taxista. Caramba. Ele me levava de volta. Gastava um dinheiro absurdo, né? Porque nessa vai e vem, assim, né? Mas a gente juntou eu conheci uma turma de brasileiros, a gente alugou uma casa, um monte, acho que eram 8 ou 10 brasileiros, sem móveis nenhum móvel na casa. A gente dormiu ali por semanas no carpete, sem travesseiro, sem nada. Caraca. Assim.
e recolhendo móveis da rua. Né? A gente começou a achar colchão aqui, ali e tal. E eu lembro que um dos meninos, a gente até brinca até hoje, que ele ia no banheiro na estação de trem, né? Porque a gente não tinha o papel higiênico. A gente comprou, eu lembro que a gente comprou numa lojinha um prato, um garfo e uma faca cada um. Então, assim, o pessoal brinca comigo, Jonathan, mas o seu pai tinha uma condição boa no Brasil. Eu falei assim, ele tinha, mas eu fiquei sem o cartão por 2 meses, sem trabalho, né? Não falava inglês. O contato não era fácil. Não tinha, era orelhão de madrugada, né? Você não tinha o Facebook, né? Então, assim, esse período... Foi um período difícil, talvez. Tá certo que eu era novo, então, assim, era meio que aventura. Se fosse hoje, talvez eu encararia diferente, né? Eu tava contando antes ali que a gente chegou a tomar Dramin para dormir, para poder... Porque a gente tava meio com fome, assim. Falei, o que vamos fazer? Tem um amigo que falou, cara, eu tenho uma ideia boa. Dramin, a gente dorme a fome a gente dormiu, assim, a gente virou a noite, outro dia praticamente dormindo, acordamos com a cabeça latejando, enfim. 20, início dos 20. Mais, 2 anos atrás. Isso. Eu já falei quando eu vim, então o pessoal fez o cálculo aqui, né? Mas eu acho que talvez essa adaptação no início, acho que essa falta de comunicação, assim, de você ficar meio... Era outra época, né? Era outra época. É outro tipo de intercâmbio. É legal você contar isso, porque às vezes as pessoas falam, nossa, eu vou passar por isso. Gente, na boa. O que ele passou, vocês não vão passar hoje. É outra época, né? E é interessante o quão, né, era realmente diferente. E você veio e a gente vai continuar essa jornada aí pra galera conhecer. Ótimo. Muito legal. Pensou em desistir? Não. Eu acho que não, porque, de novo, a gente chegou com um grupo... Eu não conhecia ninguém, né? Mas a gente se conheceu aqui. Na época, eu visitei a igreja Hillsong, né? Tinha uma programação para os brasileiros. Eu conheci ali uns brasileiros e a gente virou amigo. Tanto é que essa casa que a gente alugou junto já. Então, assim, hoje em dia a gente virou... Eles não estão mais aqui, mas a gente são como os irmãos. Eu participei do casamento deles, eles no meu. Assim, a gente virou... Porque a gente viveu uma coisa muito legal junto na época, né? Mas eu acho que por essa amizade e pela juventude, acho que a gente encarou isso como um desafio na época, né? Então, assim, uma aventura... Era ruim, mas na época a gente não falava assim, é horrível, né? Não era. Na época a gente estava... Era diferente. A gente pensava... Enfim, era um pouquinho diferente a maneira que a gente via a situação. Hoje, olhando para trás, foi puxar. Mas eu fico imaginando uma pessoa chegando hoje aqui e vivendo o que você viu naquele passado. Eu não acredito que muita gente, talvez... Né, hoje a Austrália que tá, do jeito que tá, muita gente desiste por muito medo. Às vezes eu vejo comentários, assim, no próprio Facebook, por isso eu nem saio da cama. Então eu falei, cara, né, assim, tá bom, né? Mas talvez mudou também, eu não sei, né? Porque hoje tem um acesso muito mais fácil com os aplicativos, né? Você não precisa procurar emprego, assim, me dá uma oportunidade. Não, você baixou o aplicativo, fez cadastro, vai pegar o dinheiro. E o contato, né? Que hoje em dia o trabalho, me parece que é muito contato, né? O fulano... Como tinha muito menos brasileiro... É mais difícil. Não tinha brasileiros incidindo para postar, gente, estou procurando trabalho, bota foto lá, como a pessoa tem feito. Não tinha isso, né? Então, assim, você realmente ia num lugar onde você não falava inglês, batia na porta e... Né, work hard. Eu lembro que uma vez a pessoa perguntou para esse meu amigo se ele tinha problema com trabalho pesado, e ele falou que sim. Porque ele não sabia o que ele estava falando, ele só arriscava, sim ou não, e ele arriscou, e a mulher falou, você tem problema com trabalho pesado? Ele, não, ele ficou sem saber o que dizer. Mas era assim, a gente tentava, às vezes dava certo, às vezes não dava, né? Tanto é que no Brasa, a esposa do André, do Nuno, eu sabia que quando ela falava comigo em torno das 9 horas da noite, significava que o meu shift tinha acabado. Eu não entendi o que ela falava, mas eu sabia que era isso. E tinha uma noite que estava muito movimentada, muito trabalho, e ela falou comigo. Eu olhei aquela quantidade de pessoas e falei, sério? Tá bom. Desci, troquei de roupa. E quando eu estava saindo do restaurante, o André gritou assim, onde você está indo? Eu falei, eu tô indo embora. Eu falei, não, ela pediu para você buscar copo, não sei aonde. Tal. Então, assim, a gente... Os perrengues, foi no fluxo. Legal, estudou inglês, e aí como foi a escola de inglês, a experiência? Acho que em 6 meses você conseguiu evoluir, como que foi? Eu acho que é um erro, eu vim com essa cabeça de jovem, assim, sem dar muito valor pro inglês. Tá. E eu não aproveitei. A verdade é essa. Acho que eu não aprendi. Não evoluiu nesse Não, período. porque eu depois, ali pelo 4º mês, talvez, o 5º, eu fui trabalhar na construção e comecei a viver essa ideia de trabalhar, de conhecer dinheiro. a Austrália. Talvez nem tanto de salvar dinheiro, mas eu vou viajar, vou conhecer. Aproveitar. E aí o inglês ficou
em segundo lugar, infelizmente. Aham. Tanto é que Você já tava depois... se virando também. mas o inglês é muito ruim. E depois eu tive que recuperar. Eu posso chegar nessa ponta, mas depois eu tive que voltar atrás e reestudar inglês de novo. Sim. É. E depois desses 6 meses, foi pro curso de música ou não? Não, eu fui fazer business na época. Então aí começou a bola de neve. Porque não sei como é que tá hoje, mas na época o business era literalmente a gente chamava de a maquininha de visto, né? Então você botava o dinheiro e pegava o ticket E era de visto, né? é um curso fácil, né? Simples, não tinha exigência nenhuma. Não exigia nenhuma, não precisava praticamente frequentar a escola. Tinha e tal. escola que fazia praticamente o pessoal entrega os acessos. Aí depois de muitos anos, não sei se a gente vai chegar na história aí, mas depois de muitos anos, mas realmente depois de, talvez, eu chutaria agora assim de cabeça uns 5, 6 anos depois, que eu decidi estudar, que eu falei assim, eu quero ficar, então eu já tinha perdido muito tempo. Eu quero ficar, eu quero estudar o que eu realmente quero estudar, eu preciso de inglês. E aí eu voltei para a escola de inglês. No visto estudante? No visto estudante. Que Saí legal. do business e voltei para o inglês. Mas aí você teve que aplicar um novo visto ou você só pediu uma troca? Novo visto. E passou? Mas na época era diferente. Realmente não tinha essa luta, assim. Tá. Era muito mais simples. Eu sei que hoje... Mas que bom que você teve essa consciência. Mas o engraçado é que eu voltei para a escola de inglês e eu sentava na turma com os alunos que tinham acabado de chegar. Aí tinha que se apresentar. Quanto tempo tá? 1 semana, 3 dias? Quanto tempo tá? 5 anos. 5 né? anos. Eu ficava com vergonha. Sim, mas eu passei por similar, mas foi com IELTS, PT e tal, porque como eu já tinha agência, eu pegava os trial e aí eu chegava e o pessoal falava, quando você está aqui? Sei lá, 4, 5 anos. E aí a pessoa, mas como assim? Eu falei, não, eu preciso desse IELTS. Mas aí foi onde eu levei a sério, né? Tanto é que eu entrei, na época, no intermediário, talvez, e acabei no avançado, assim. E, tipo, em 6 meses eu fui rápido, assim, porque eu realmente levei a sério, porque eu precisava. Você pegou essa oportunidade. Você lembra onde você isso. estudou nessa... Eu vou ficar te devendo. Não tem problema. Era no centro da cidade, mas eu esqueci o nome agora. Legal. E aí, você acha que você chegou em qual nível aí nesse período? Nessa volta aí? Eu saí pelo diploma deles no avançado, na época. Legal, hein? Show de bola. Então, deu uma dedicada aí. Mas eu acho que também o meu ouvido já estava mais... Né? Eu já estava aqui 5 anos. Sim. Então, assim, acho que também o Mas aprendizado era um pouco o mais que rápido. importa é que você alcançou, né? Sim, Você saiu, que você concluiu isso num avançado. Porque a escola que eu quis fazer, eu precisava ou fazer, na época, ou IELTS, alguma coisa assim, ou mostrar um certificado avançado de inglês. Tá. E aí, como eu consegui fazer o avançado, eu acabei entrando na escola que eu queria estudar realmente sem precisar fazer IELTS, não. E qual era? Que era uma escola de ministry, né? De voltada à teologia, Tá. que tem toda essa parte da minha vida, né? Ah, você fez, então. Então eu fui estudar, que chamava Alpha Crucis College. Que na trabalho com época tinha essas opções, ou você fazia uma prova de inglês, ou você mostrava um certificado avançado. Né? E aí você fez esse curso, vale a pena? É legal? Qual foi a sua experiência em relação Foi legal. É porque assim, acho que vai depender do rumo que você quer trilhar. Né? Tá. Eu confesso que na época eu não sabia muito bem o que era também. Era a escola mais... que o pessoal mais conhecia, tinha bastante brasileiros lá dentro. Eles tinham parceria com a Hilson, né? Eles tinham. Tinham também, sim. Eu acho que a parte... a parte mais... Por exemplo, assim, bacharel, talvez, ou mestrado, alguma coisa assim, da Hilson é pela Alpha Crucis. Tem alguma parceria assim, parece que eles assinam, Isso. Então, assim, também tinha uma parceria, tinha um brasileiro que trabalhava lá dentro. Wesley, né? Não vou lembrar Wesley mais. Senna, ele já deu entrevista pra gente. E depois teve o Wesley da Hilson? Não, isso é 2000, eu tô falando, não foi antes do Wesley. Ah, é? Wesley eu busquei no aeroporto. Sério? Eu conheço muito bem. Wesley é um amigo meu também. Que legal. Eu gosto muito dele. Não, era uma época, tinha um menino chamado Thiago Guerra na época, que também estava lá. Tinha um italiano que comandava tudo lá, e o italiano gostava dos brasileiros, enfim. Então foram 2 anos lá, mas hoje talvez eu teria estudado teologia mais, que é a área que eu mais gosto do que realmente esse ministry. Esse ministry era meio... assim, aberto, assim, sim. Né? Mas foi bom, para nós foi muito bom na época, foram 2 anos. 2 anos. E nessa época você sempre esteve envolvido com a igreja aqui? Porque, rapidamente, para não... não tem rápido, eu fui espaço morar... é seu, relaxa. Não, mas eu fui morar em Petersham. Essa casa que eu falei que a gente alugou com a turma, era em Petersham. E um dia eu tava indo da casa para a estação de trem, e tinha uma igreja ali na esquina, perto da estação de trem, e eu vi que a porta estava aberta, e falei assim, eu vou entrar para ver o que tem aqui dentro. E eu fui com essa intenção de ver se tinha alguém lá dentro. Quando eu entrei lá, tinha um cara lá dentro. Eu tentei meio que fugir, porque eu falei, eu não vou conseguir falar inglês, né? Eu meio que virei as costas assim.
Ele veio falando comigo, tentando, sorry, né? E aí ele falou assim, você é brasileiro? Eu falei, sou. Ele falou, eu vi o seu Nike Shox, né? Nike Shox e a mochila nas costas. Ele falou, brasileiro. Ele falou, eu também sou. Da Nike. Ele falou, meu nome é Eduardo, né? O Eduardo e a Débora. Caramba, eu não acredito. Ele falou, cara, vai começar um culto aqui agora, quer participar? Eu falei, cara, eu quero. Eu estava passando ali mesmo, né? Você brincou que foi assim. E aí eu sentei ali, a gente sentou num grupinho de 8 pessoas, talvez uma rodinha assim. Só que era uma igreja muito bem estruturada, cheia de instrumentos e tal. E grupo de 8 pessoas. Na minha cabeça, que a gente vem da cultura do Brasil, né, com as igrejas passando aquela dificuldade, assim, eu falei, cadê o povo que tem toda essa estrutura aqui, mas não tem gente, né? No final eu descobri que eles alugavam o espaço, não era deles a igreja. Era um grupo de 8 pessoas. E para encurtar a história, eu lembro que eu conheci uns brasileiros que estavam aqui na Austrália também meio parados, que eram cristãos, mas não estavam envolvidos com... Eu fiz uma reunião naquela noite mesmo, lá no Hungry Jacks, na George Street. Hoje acho que nem existe mais Hungry Jacks. Falei, gente, tem uma igreja em Petersham, tá precisando de ajuda, Paraná e tal. E a turma falou, estamos dentro, né? A gente conversou com o pastor Eduardo, com a Débora. A gente gostaria de servir a igreja. Eles marcaram um jantar pra gente na casa deles, fizeram feijão, arroz na época pra gente, feijão e arroz. Caramba! E foram ali que eles abraçaram a gente. Falaram, cara, a gente conta com vocês, a gente tá orando por jovens, enfim, tal, na época, né? E então fechou essa parceria ali. E aí foi que toda a história que vocês conhecem começou. Sim. Passando na frente um dia. Caramba, que então, legal. hoje, olhando para trás, a gente vê como, né, as coisas aconteceram, né? Mas era pra ser, foi assim que começou. Legal. Show de bola. Isso foi o 2000... quê? 5 anos depois que você estava aqui? Não, logo no início. Foi bem no 2007 mesmo ainda, acho. Caramba, Mesmo ano ainda. Que legal, que show de bola. Porque acabou a homestay era um mês, né? 4 semanas. Aham. Aí eu já fui morar em Petersham e ali E já ali, conheci. e ali era a igreja? Foi Ali logo no já início. era o Brasa, já estava tudo ali. Isso, pronto. do outro lado da estação ali, o Milaca, né? Isso aí. Legal. Aí você fez esse curso aí, terminou, e aí, qual foi a próxima etapa? Tem uma história meio... Up to you. Não é nada que eu tenho, mas assim, foi a parte talvez ruim, assim, uma das difíceis. Já estava casado já, com a Patrícia. Você conheceu a Paty quando? A gente está casado há 12 anos, então faz a matemática. Tá. Mas foi logo não foi logo no começo ou não? Não, já estava um tempo aí. Eu tô há 18, 12, já estava uns bons anos aí. Conheci ela na igreja, ela veio visitar a igreja de lá, a gente conheceu lá. Mas eu estava estudando nesse curso e depois de um tempo, eu fui trabalhar na igreja com o Eduardo e com a Débora, no escritório da igreja. E a gente estava aplicando um visto na época era o visto religioso. Porque esse era o caminho, eu já estava estudando, né? Já estava servindo na igreja junto com eles, trabalhando já no escritório junto com eles. E o caminho normal na época era o visto religioso, né? Então eu peguei um visto de sponsor, então, depois da escola. Um sponsor religioso que falava, né? Tá. Isso. Que você precisava ficar 2 anos nesses vistos. 1 ano ou 2, eu não lembro de cabeça agora. Provavelmente E depois 2. você aplicava pro permanente. Tá. Só que era um permanente tão simples que nem a IELTS precisava, não precisava nada. Não precisava comprovar inglês, não precisava nada. lembro. Era muito simples. Você só precisava mostrar que você trabalhava na área, né? Eu lembro que Isso era o 2014, 2013, 14, 15, por aí. Deve ser, provavelmente. Eu acho que eu sei Eu mudei em 2017 para isso aí. É isso aí mesmo. Entendeu? E aí o que aconteceu? A gente juntou todos os documentos, então, enviamos para o advogado falou, tá tudo pronto, vamos aplicar. Só que o passaporte da Patrícia, minha esposa, estava vencido. Então, renova o passaporte, assim que chegar o passaporte, a gente envia. Sim. Segunda-feira o passaporte ia chegar. Na sexta-feira ele me ligou. Saiu. Falou assim, não, ele falou, cara, você está dirigindo? Eu falei, então estaciona o carro, que eu tenho uma notícia para te dar. Ele falou assim, o governo acabou de tirar dali, sem aviso prévio. Ele falou assim, mais de 40 aplicações espalhadas pela Austrália, acabou. Caiu aí. Aí eu falei, cara, e que eu... Ele falou assim, nessa área, não tem mais o que fazer. Acabou. Cara, ali a gente... ali foi estranho. A gente teve um caso próximo também, que perdeu a aplicação também por dias. E foi aquela coisa, né? Como assim? Porque você investiu, você gastou a energia, né? E fez um projeto também, fez né? um projeto, Era um projeto, isso, tinha um isso, projeto pra isso, tinha um propósito, né? Isso, Exato. E aí, qual foi? Eu lembro que nessa época a gente se encontrou, eu acho que nessa pode época ser, a gente pode se ser. encontrou e aí você falou, puxa, eu lembro que você contou também, estava bem... sem saber, né, o que vai acontecer, mas estava na fé ali, falou...
alguma coisa vai acontecer. Sim. Vamos que vamos. Não pensou em desistir, né? Naquele momento ainda não pensou em desistir. Desistir não, mas eu confesso que eu achei assim, ó, não tem mais solução, Sim. né? Então, eu comecei a pensar com a cabeça, tipo, bom, então se tem que voltar, vamos voltar. Comecei já a falar com minha família no Brasil, e aí? Mas assim, eu saí novo, não trabalhava. Não tenho carteira de trabalho. Fazer o que no né? Brasil? Eu não tenho. Né? Então, assim, cara, eu tenho que ver como é que vai ser isso, né, pra gente. E aí, na época, a igreja de Peter Chan, a CNA, né, ela tinha um trabalho em Canberra. Já era CNA? Já era CNA. Tinha um trabalho em Canberra. Porque muitos brasileiros foram mudando de Sydney para Canberra por causa do visto. Foi. E muitas pessoas que eram da igreja saíram de Sydney, foram para Canberra e eles começaram a se encontrar lá, Tem fazer uma um demanda, grupo, né, isso. lá. E nós íamos lá com alguma frequência para auxiliar. Eu não ia tanto, mas o pastor Eduardo, o Tiago, os amigos iam bastante. Algumas vezes eu ia. E na época, eu falei assim, bom, se eu só tenho mais... Eu acho que eu tinha mais um ano ainda do tal do sponsor religioso ainda pela frente. Eu falei, se eu só tenho mais um ano, eu acho que eu vou lá ajudar. Na época eu queria ir para Adelaide, na verdade. A gente tava começando, tinha na época os brasileiros... Ciências Sem Fronteiras? Sem Fronteiras, É isso? Aham. E tinha muito brasileiro lá também, em Adelaide. A gente tinha um pequeno grupo lá, assim, que se encontrava. Então, eu acho que eu vou para Adelaide ajudar lá por um tempo. Minha última experiência na Austrália, depois eu vou embora. E eu lembro que foi a recomendação do pastor Eduardo. Ela não, então se você quer sair, vai para Canberra, porque é mais fácil a gente manter essa sua ida e vinda, assim, né? E aí eu comecei a servir Canberra. E foi onde a igreja lá, o grupo lá começou, não era igreja ainda, mas o grupo começou a tomar uma forma. Eu fiquei 1 ano e meio indo e voltando todos os finais de semana, né? Logo ali, né? Trabalhando Coisinha fácil. servindo nas duas, né? E trabalhando na construção ainda. Sempre desde toda vez que eu trabalhei, sempre foi me autossustentando, assim, né? Na construção. E foi quando uma empresa de construção falou, cara, a gente te dá o visto, se você quiser, lá em Canberra. E aí foi onde as coisas estavam, a gente começou a perceber que estavam se fechando para lá. Então a igreja estava tomando uma forma legal lá, o grupo estava querendo, né, alguém fixo lá em Canberra, tinha essa possibilidade de visto. E aí a gente tomou essa decisão. Qual que é a área da construção que você atua? Foi como o nome oficial é Solid Plaster, né? Mas foi através do rendering, né? Do reboco, enfim, como legal. Né? Foi isso que eu já, enfim, todos esses anos até isso acontecer, eu trabalhei nessa área. Sim. Então, eu já estava com muitos anos de experiência, já tinha todo, se precisasse comprovar. Tinha um... Né? Fazer uma pergunta, Foi construindo, né? Isso. Você, como cristão, às vezes acontecem algumas coisas nas nossas vidas que a gente fica pensando, né? Nossa, por que tá acontecendo? Ou depois a gente fala, putz, realmente, acho que Deus está me preparando para isso. Você, olhando hoje sua vida, você acha que aquilo foi realmente necessário para acontecer? Se, pô, do nada, encosta o carro. Sim. E aí hoje você olha e fala, nossa, realmente Deus me preparou, por exemplo, te levou para quem? Sim. Eu tava em um evento no Brasil, em 2007. Um cara chegou para mim e falou assim, você já ouviu falar na escola de música e tal? Eu falei, já. Ele falou, cara, vai lá. Aproveita que você tá novo, vai tentar alguma coisa. Isso foi num domingo. Domingo à noite eu cheguei em casa, entrei na internet, na época era o Orkut, né? Entrei, brasileiros na Austrália, alguma coisa assim. Eu conheci alguém lá, o cara falou, se você quer ir lá, eu te boto em contato com uma agência me ligou segunda-feira de manhã. A agência falou, você quer ir para a Austrália? Eu falei, eu quero ir para Sydney, capital. A mulher falou assim, cara, Sydney não é a capital, você precisa estudar onde você está indo. Eu falei, desculpa e tal. Isso na segunda, ou seja, ele falou comigo no domingo, na segunda-feira a empresa me ligou, ela falou que, você quer marcar a viagem então já? Eu falei, vamos. Ele falou assim, daqui 6 semanas? Eu falei, pode ser. Eu não tinha noção do que estava acontecendo. Segunda-feira eu marquei uma conversa com meus pais, falei, pai, surgiu essa possibilidade, eu tinha um carro, eu tinha um golzinho na época, o pai falou assim, vende o carro é seu, faz o que você quiser. Vai embora, aproveita, né? Aí eu vendi o carro e parei aqui. Ou seja, desde aquela conversa, eu voltei na história, e foi porque 6 semanas mesmo? Oi? Foi em 6 semanas? Você estava aqui mesmo? Foi muito rápido. Cara. Foi muito rápido. Muito rápido. E eu lembro que, então, se eu parar para pensar, desde o dia que esse cara conversou comigo lá, falou, vai nesse lugar, nessa escola, olhando até hoje, eu falei assim, cara, não tem como não ver que como Deus conduziu tudo, cuidou de tudo, guardou tudo, né? Eu nunca fui assim, a gente nunca foi preso no eu quero ficar, eu preciso ficar, eu tenho que ficar. A gente nunca foi preso no eu preciso trabalhar para lá. E eu não estou dizendo que é errado fazer isso, mas assim, nunca foi o nosso... Né? Então, assim, aonde Deus levasse a gente estava
a gente ia tentar encontrar a alegria ali. Né? E foi isso que foi acontecendo. Né? Foi indo assim, sempre muitos amigos nessa caminhada de 18 anos. Eu acho que uma das coisas muito legais é as amizades que Deus colocou do nosso lado. Né? Eu até às vezes me perco um pouquinho na linha do tempo. Você, né? A gente se conheceu em que época, enfim, né? Mas eu acho que isso me ajudou muito. Assim, todas essas situações difíceis que a gente passou, sempre teve alguém ali que estava do lado, cuidando, protegendo, né? Então, eu não tenho como não dizer que não foi Deus que cuidou de tudo, desde a saída lá do Brasil até onde a gente está agora. Eu acho que como líder, até como líder hoje, cristão hoje, né, você deve enfrentar histórias similares à sua, piores, e até vou aproveitar esse gancho, porque a gente tem várias pessoas que estão aqui e às vezes não vê um caminho, né? Sim. E é interessante você trazer isso, porque todo mundo acha que você está aqui já há um tempo, que foi tudo muito fácil, né? Agora você está lá com a igreja lá, Isso. maravilha, um projeto muito legal que nós vamos falar aqui também, tá? Ó, viajando. Isso. Mas a galera não tem essa noção, né, das dificuldades do projeto, de realmente pensar que não daria. O que você poderia falar mesmo, assim, pra galera que tá aqui e, de repente, você, sabe, não acha um caminho, ou tá triste mesmo e, né, tá sem um rumo, tá ali... Eu conto uma história que tem uma menina uma vez que sentou para conversar com a gente, falou assim, eu preciso dar uma notícia. Eu falei, tá bom, pode dar a notícia. Eu falei, não, mas tá preparado? Eu falei, tô, pode falar. Mas é muito séria a notícia. Eu falei assim, tu pode falar. E ela falou assim, Deus tá mandando eu voltar pro Brasil. E eu não sei que era a reação que ela esperava de mim, mas eu falei, cara, se é Deus que tá mandando você voltar, volta. Mas vai hoje, você não decide, né? Mas eu conto essa história porque é justamente isso. É tentar... A maneira que eu entendo hoje como um cristão, eu entendo que aonde Deus me colocar é a vontade dele. A vontade dele, a Bíblia fala que é boa, perfeita e agradável. Não quer dizer que a vontade dele é a que eu acho que é. Esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? Porque a gente fala assim, a vontade de Deus é essa. Não, você não sabe, né? Então, assim, quando cancelou o visto, né? Você acha que eu ia falar assim, né? Puxa, que legal. Mas a gente sempre tentou entender. Falou assim, Deus, beleza, eu não sei o que fazer. Se tiver que voltar para o Brasil, eu não quero agora, momentaneamente eu não queria. Mas se a gente tiver que voltar, cuida do nosso coração. É isso que eu pedia, né? Cuida do nosso coração, nos coloca as pessoas certas ao redor, né? O Senhor vai cuidar. E, de fato, sempre cuidou. Então, assim, a gente ficar ou não ficar nunca afetou o nosso relacionamento com Deus. Né? Se eu tivesse voltado, né, por mais que eu não queria na época, a gente ia acostumar com a ideia, ia se adaptar. Ia continuar amando a Deus do mesmo jeito. Né? A gente ficou... Eu acho que talvez nunca tive essa idolatria pelo tal do visto pela Austrália, é que sempre nos deixou, assim, de uma certa maneira, relativamente tranquilo o que acontecesse. Não vou ser hipócrita e dizer assim que eu não chorei quando o visto não foi, né? Claro, humanamente a gente queria, mas ao mesmo tempo falou assim, já que não vai dar, vamos fazer o quê? Vamos voltar. Né? Acabou que não aconteceu, a gente ficou e estamos aí, até quando, não sei, né? Quem sabe, Timor-Leste, né? Depois a gente vai entrar, não. Mas enfim, acho que é isso aí, acho que essa idolatria ajuda a você cuidar dessa idolatria, né? Às vezes parece que a pessoa que quanto mais que idolatra aquilo, às vezes parece que é mais difícil, né? Não sei. Entregar mesmo na mão de Deus, né? E a frustração com Deus, fica muito grande. Conversar com Deus mesmo para enxergar, colocar pessoas, enxergar o projeto, enxergar os caminhos, porque às vezes você tá tão fixada naquilo e às vezes você não tá vendo o que tá acontecendo em volta, né? Dá espaço para as coisas acontecerem mesmo, né? Eu nunca fui muito rígido com a minha programação. Eu sei que tem pessoas que são extremamente metódicas com o trilho que elas fazem, né? Tá quase que numa tabela de Excel. Eu vou estudar aqui, acabar aqui, aplicar aqui. Eu nunca fui assim, entendeu? Não quer dizer que eu deixei de correr atrás, né? Vocês sabem, mas assim, nunca fui tão rígido com isso. Então, assim, quando deu errado esse visto, eu falei, puxa, era o que eu queria, mas vamos embora, vamos para outro. Qual é o outro caminho que tem, né? Então a gente nunca foi muito, porque, de novo, eu sempre entendi que, bom, Deus, então tá, acabou aqui, agora o que é o próximo? Então, essa rigidez ou a idolatria com o meu plano que eu fiz, o trilho que eu fiz vai dar certo, assim, eu nunca tive isso, não. E acho que isso me ajudou a não se ficar tão frustrado quando não desse certo, talvez. Show de bola. Então, veio o PR. Veio o PR, eu lembro que a única coisa que eu gritei era acabou, né? A primeira reação. E eu lembro que eu fiz uma pegadinha com meus pais, estavam aqui, no dia que saiu o visto, e eu dei pro meu pai ler o e-mail. Falei, pai, o que tá falando? E meu pai não fala inglês, né?
E aí ele começou a ler, assim, daquele jeito. E nisso a gente começou, a minha esposa, a Paty, o pessoal começou a sacar o que era, assim, né? E aí todo mundo ajoelhou no chão e começou a gritar, acabou. Porque a sensação foi isso, acabou. Era uma jornada, né? É uma conquista, não deixa de ser. Eu lembro que meu pai gritava, acabou, né? Nem tava vivendo. Mas era esse sentimento. Depois de tantos anos, acabou, sabe? Vamos ficar. Porque eu acho que nem, de novo, não era idolatria pela Austrália, mas era essa tensão. Sim. Né? Imagina, eu já estava pastoreando a igreja. E a igreja fazia programação para o próximo ano. E eu não tinha um visto para o próximo ano. E o pessoal assim, acampamento ano que vem. Eu falei, vamos marcar, mas se eu voltar, eu não sei ainda. Né? Então, no dia que resolveu isso, a sensação foi essa, cara, beleza, então a gente sabe que a nossa vida vai ser aqui agora, pelo menos momentaneamente. Então, acho que a sensação de acabou. Mas então a gente já estava lá em Canberra, a gente já estava mais lá do que aqui, eu acho, já na época. E a mudança da cidade, né? Que você estava com a sua vida toda estabilizada aqui, vocês estavam bem. Foram 12 anos, eu acho, mais ou menos aqui, 10 anos. E aí, de repente, vai e muda pra lá. Como que foi a adaptação lá? Você pensou que era só short term mesmo? Ou você já foi de coração aberto? Não, acho que foi tomando uma proporção. No início era para ser... Short term. Short term. Tal. Assim, o Eduardo e a Débora, a gente talvez não tinha... Eu vou citar muito eles aqui, porque... Né, eles vão assistir, né? Depois. Mas porque a gente trabalhou junto. Será que eles vão assistir? Será que eles vão dar essa moral quando eu fiquei doente no... Comentar, agora eles vão comentar. Agora. No meu primeiro mês aqui, eu tive pedra nos rins. Eu não sabia o que era isso. Então, quem já tem, já sabe o que está sentindo. Quem não, a primeira vez, você não sabe, você está morrendo, né? Eu lembro que eu fui para o hospital e logo no primeiro mês, a Débora ficou comigo lá, uma semana no hospital, me cuidando. Né? Me levaram para casa depois, a casa deles. Então, assim, já começou essa amizade muito forte desde o início, né? Então... mas a gente não tinha bem claro como é que ia ser esse processo. Eu acho que provavelmente a vontade do Dudu da época era que eu fosse lá, ajudasse o trabalho a andar e depois voltasse, né? Mas foi tomando uma forma que a gente foi ficando lá mesmo. E até o visto também era na construção para uma empresa lá, né? Então a gente tinha que ficar lá. A gente não ia passar a perna, né? No governo, né? Então a gente cumpriu a regra. Então a gente ficou lá. E a gente entende que como comunidade, você não estando... Você precisa conviver no local para fazer comunidade. E a gente não estava nenhuma das duas, né? A gente estava mais no carro do que... E aí então a gente tomou... Cara, eu acho que a gente tem que ficar aqui, criar laços aqui, criar amizades aqui. E você gosta de morar lá? Amo Canberra. Amo Canberra. Eu sei que o pessoal vai rir de mim, mas eu amo Canberra. Eu acho que, de novo, eu acho que Deus também já preparou o nosso coração, né, com essa intenção de dar pra gente. Eu tinha bons amigos lá, acho que isso faz diferença. Como cristãos, uma das primeiras coisas que a gente procura é uma comunidade cristã, porque ali a gente já chega... Uma comunidade saudável, né? Eu sei que vai ter pessoas que vão dizer assim, mas o crente é problema. Não, eu entendo, infelizmente. Mas procurar um lugar saudável, né? Isso já faz diferença. Então, assim, eu já tinha essa vontade de estar perto desses amigos, né? Outra coisa que eu descobri em Canberra foi que você consegue chegar num local em 20 minutos. Né? Brincadeiras à parte, sempre que eu trabalhei na construção... Detalhe, pagando pedágio ou sem pedágio? Sem pedágio. Porque aqui eu chego, mas eu pago um pedágio. A construção eu levava aqui talvez uma hora e pouco, né? Todo dia. Então, ida para ir, uma hora voltar. Então, isso foi legal. Né? Eu sou do interior, no Rio Grande do Sul, então tem isso também, talvez. Prefiro o frio do que o calor. Então, Canberra é mais frio, então isso também eu gosto. Minha esposa ama também o frio. Então, assim, acho que Deus preparou a gente para estar lá tá mesmo. Bem quente lá, por sinal. Então, mas é que é deserto, então os dois extremos. Mas, assim, o período quente é curto. É bem quente, mas é curto. Tá. E é bom pra família, né? E qualidade de vida com a família, porque você ganha tempo. Porque o pessoal fala assim, é muito frio, não tem qualidade de vida. Mas o canberrense, ele aprendeu a viver debaixo dessas condições. E eu acho que a notícia, se você pesquisar na internet, você vai ver que Canberra é ranqueado como a qualidade de vida muito boa, né? Acho que mundialmente falando. E o pessoal acha que as crianças não vivem em Canberra por causa do frio, mas dizem que é um dos melhores lugares para criar crianças também. Mas eu entendo, eu acho que é gosto, né? Eu sei que não tem praia, enfim, então... E aí, qual o nome da igreja? Como que a galera acha vocês lá? Tem um monte de gente de lá assistindo que nem sabia que vocês estavam lá. Como que... Já fala aí o arroba do Instagram pra galera seguir. Boa. A igreja lá chama One House Church. É uma igreja de fala portuguesa. Que fala português, né? Não é necessariamente brasileira, fala português. Então, todo país que fala português, ou quem não fala português, todo mundo é bem-vindo. Mas os cultos são em português, né? Então, facilita para quem... Então, a gente está lá há 6 anos, talvez agora. Com a igreja lá. Nossa, voou. Passa rápido, né? 6, talvez 7 quase já. Nós temos cultos aos domingos. A gente se encontra num bairro chamado Gungahlin. É um bairro relativamente central, assim.
bem no centro de Gangale. A gente se reúne ali domingo à noite, às 6 horas da tarde. Tem bastante brasileiro lá? Canberra tem uma... eu acho que os brasileiros não são tão conectados, talvez, como o Sydney é. Acho que também pela quantidade de brasileiros. Né? Tem bastante, mas nem comparado com Sydney. Com a comunidade, né? Mas tem um grupo... Tá crescendo, acho, cada vez mais. Acho que, principalmente porque virou uma área regional. A igreja começou por causa disso, né? Sim. Todo mundo mudando para lá, o grupo foi crescendo, se tornou uma igreja. Então, tem um grupo brasileiro bom, a nossa igreja tem um grupo brasileiro legal. Mas, por mais que não são estudantes... Porque Sydney tinha um problema da turma que eu conhecia, que eram estudantes, então eles ficavam um tempo aqui e iam embora. Sim. Né? Lá não são estudantes, mas eles vão para pegar o visto já e vão estão embora. Com o seu... Tá. Então também é transitório. Entendi. Talvez não tanto. Mas há muita gente que vai e não acostuma com o frio ou sente falta de praia, não voltam para Sydney. Porque eles acostumaram com a praia ali, né? Então, é que tem gente que gosta de morar... acho que a praia mais usada é Batmans Bay, para baixo de... 2 horas. Se você for direto, 1h40, 1h30. Mas assim, tem gente que acho que gosta do viver na praia. Né? Sim, do lifestyle, né? Acabou o trabalho. E acho que o que mais afeta é o frio. O pessoal, tem gente que realmente não forte, consegue né? se acostumar com o frio, né? Mas é bem estruturado, os lugares, você vai no shopping quentinho, as casas também. Mas eu sei que tem gente que passa muito frio realmente. Então, eu imagino, porque, na olha, rua, Sydney sim. já tem uma temporada aqui que eu acho muito frio lá. A gente chega a pegar... Claro, é que quando a gente fala, o pessoal tem essa lenda, né, do -7, -8, né? Isso acontece, mas assim, talvez 1 ou 2 madrugadas, assim, né? Não a gente não fica lá vivendo o dia todo -8, isso não acontece, né? Mas assim, no inverno, 0, -1, -2 é normal. Eu já peguei uma madrugada -6 lá. Isso. Foi a minha primeira vez, acho que foi por isso. Mas não é... Acontece. Dente, Na construção, o pessoal que... Eu continuo na construção, a construção sofre um pouco, né? Mas eu sempre brinco com os meninos que no inverno, para mim, vai aquecendo durante o dia e vai ficando melhor. No verão, vai ficando cada vez pior para mim. Né? Vai ficando mais quente, uma hora que não aguento mais, né? Então, eu tenho essa dificuldade com o calor. Só pra gente fechar o assunto Claro. lá de Canberra, emprego lá. A galera encontra? Como que tá lá? Só pra você ajudar o público, né, que tá pensando em ir pra lá de repente. Eu não sei, talvez eu vou dar informação... Sua percepção, o que é? Porque tem uma comunidade. A comunidade lá consegue chegar... Lá. Sim, eu acho que já esteve mais forte, deu uma boa caída. Talvez por causa da construção civil, da crise Isso, e tal. o governo falou que teve 50 ou 60 menos aplicações de casas novas durante esse ano agora. Ou seja, diminuiu pela metade, 50, 60 menos, né? Então, deu uma queda. Então, assim, mas aparentemente está voltando. Eu sei que o pessoal que faz cleaner gosta, porque parece que a hora lá é muito alta, né? Eu já ouvi falar que é $50, $60 a hora. Bom, é isso aí, gente. Vamos falar, que vamos. né? Vamos fazer agora, aqui o pessoal, uma das dificuldades é uma cidade do governo. Então, a maioria dos trabalhos de alguma maneira, a empresa é conectada com o governo. Por mais que seja terceirizada, uma empresa de TI, ela presta serviço para o governo. Ou seja, para trabalhar nessa empresa, você tem que ter várias coisas, né? Tipo, eles pedem visto, licença, entendeu? Tudo tem Então, que ser difícil, certinho. dizem que é difícil de entrar. Então, talvez para o estudante, que é o que você falou, não tem muita chegada de estudante, né? O cara que chega já cai lá, difícil, né? Pouquinho. E é mais já quem tá em uma experiência profissional e aí já consegue... A maioria tá indo já com uma empresa, geralmente pré-encaminhada para pegar o visto já. A maioria do que eu conheço, isso. Show, legal, bacana. Aí deixa eu dar um recadinho, fazer um merchanzinho aqui. De quem? Sabia? Seu? Agostinho e Ivete, conhece? Ontem à noite... Melhor sogro e sogra que eu tenho. Ontem à noite, tava lá com a minha digníssima, bateu uma fominha. Gostei do Tem uma marmitinha aqui da Ivete, estrogonofe. Falei, meu Deus. Então, Ivete, muito obrigado, Agostinho. Então, fica esse merchan. Quem tá em Canberra, entre em contato. A gente vai colocar aqui na descrição. Boa, Mas, assim, ó, marmitinha nota 1000, estrogonofe. Eu nem cobro em cima muito, eu cobro só um pouquinho. Só um pouquinho. Fazer o contato, eu cobro só um pouquinho em cima. Então, fica aí esse Eu merchan. vivo na marmita da sogra, eu pago. Certinho. Se bem que eu fiquei sabendo que eu tava pagando um valor abaixo esses dias aí. Mas já vamos fazer mais de anos que a gente... É que você tinha um cupom de desconto. Desconto, né? Mas é nota 1000, então... É muito bom. Muito obrigado. Bom. A brasileirada lá, o grupo é grande. Em torno de 80, 100 marmitas por semana, assim. Ai, que legal. Muita gente pega.
Que bacana, eu fiquei sabendo Comida dessa aí caseira também, é muito verdade. boa. Quero É. provar. Tava fora do script. Eu quero mas- provar, quero provar. A próxima Tá vez a bom. gente vai... Vamos gravar lá, né? Vamos fazer Tá especial lá, só pra Bora, ficar pra mim. bora. A gente convida uns cangurus lá. É A gente reúne umas 10 pessoas em Cambaia. Coloca uma plateia. O pessoal, porque eu brinco quando eu venho aqui, quando eu visito aqui o pessoal, eu falo que a gente desliga a luz às 9 horas da noite da cidade, fecha a porteira. Tem gente que fica assim, é verdade? Eu falei, não, tô brincando. Não, mas lá realmente dá pra ver canguru, né? Ah, não, canguru sim. A galera Canguru, que sim. fica e Não, fala, na rua, tem na frente canguru de- na rua, tal. na frente- Lá na frente dá, das lá você casas. consegue achar. Na casa da própria Ivete, tem canguru lá na frente da casa deles lá todo dia. Atrás da igreja. Não. Atrás da igreja, depende do tempo, né? Do inverno, do verão, assim, mas eles Sol estão. ali é lindo também. Muito acidente, né, de carro. É isso que eu ia te perguntar. Muito Qual acidente. que é a... Principalmente as no estradas? inverno, porque os cangurus vêm pra beira da estrada no inverno, porque a estrada é mais quente. Então eles ficam tudo na deitar. beira da estrada ali. E ele se perde com a luz do farol, né? E um pulo do canguru é no meio da. Da né, faixa ali, a não dá divisão. tempo de ele vir pulando e você perceber. Um pulo ele tá. E aí. Você não pode desviar, porque E é aí pior. a dica não é dirigir pôr do sol, né? Assim, O que a gente aconselha, se for dirigir do final da tarde pra frente, no período do inverno, com muito cuidado, devagar. Né? E é por isso que você vai ver a maioria dos camberrenses com caminhonete. Tá mudando um pouco, tá? A Sim. cidade vai crescendo, os cangurus vão também, né? Já afastando foi, um pouco, já foi muito mais. A Paty, minha esposa, já bateu dirigindo assim. Então, tem que ter um certo cuidado. Interessante. Legal, agora a gente vai pra uma parte que é bem bacana, que tem um projeto aí legal, Manda. né? Um projeto que nasceu ontem, não? Já tem Não, uns aninhos, hein? Bons anos aí. Conta pra gente aí a raiz desse projeto inicialmente, por que ele Legal. surgiu. Acho que é um projeto que vale muito a pena a gente prestar atenção, né? Eu já acompanho há algum tempinho também, mas agora tem um apoio maior aí que vocês estão solicitando. Então a gente vai Sim. abrir esse espaço pra Que realmente legal, discutir obrigado isso. pela oportunidade. Às vezes é até um pouco difícil de explicar, porque começou de uma maneira muito... A gente brinca muito raiz, assim, sabe? Muito sem querer que acontecesse. Em 2015, eu fiquei sabendo sobre um país chamado Timor-Leste. Confesso que eu não conhecia. Alguém me falou que era um país que tinha acabado de sair de guerra, e na minha cabeça acabou de ser... tá livre. Cara, a gente tá falando de história, os caras falam, não, há 15 anos atrás, sei lá, alguma coisa assim, né, na época. E eles falam português e tal. Eu falei, poxa, deixa eu descobrir sobre esse país. E aí eu fui pesquisar. E como que eu faço? Como sendo cristão, eu já pesquiso a Igreja Batista no Timor-Leste, lá, alguma coisa assim, né? Você vai jogando uns nomes assim para ver o que aparece. E apareceu algumas igrejas, e aí o que eu faço? Eu olho as fotos, e o cara que mais aparece nas fotos, provavelmente ele é um dos líderes, alguma coisa assim, porque ele tá em toda a foto, né? Sim. E eu comecei a adicionar essas pessoas. Olha que loucura. Do nada, né? E aí comecei a adicionar os caras, e pra um deles eu mandei mensagem, cara, eu gostaria de conhecer o Timor-Leste. Nunca tinha pensado do nada, eu mandei assim. Criou aquela Mandei vontade naquele momento. na hora. Eu falei, Quem é cara, cristão sabe, né? eu falei, Espírito é, Santo então. falou, digita cara, e aí e tal. Ele falou, não, tá. Aí ele começou a me ligar, esse cara. Tipo, pelo Facebook. FaceTime. Chamar, né? E aí e agora? Que língua esse cara fala? A gente se ligou e não deu pra entender, foi muito ruim, a gente desligou. A gente começou a conversar e eu falei, cara, o que vocês passam aí e tal? Como é que é? Aí ele começou a me contar algumas coisas, mas foi interessante que ele nunca contou dele. Ele falou, poxa, o nosso pastor aqui passa ele era alguém envolvido nos jovens, assim, não era pastor da igreja. E ele falou, cara, esse cara tem dificuldade. Aí começou a mostrar fotos. E aí eu descobri de uma família uma casa muito precária, dificuldade extrema, tô falando aqui de fome, enfim, né? E na época, olha que loucura, eu falei, cara, eu vou ajudar essa turma, esse casal, essa família específica de pastores. Com medo, porque eu não conhecia, e eu reuni alguns amigos, falei, gente, a história é o seguinte, tem uma família aqui que mora numa casa que está praticamente caindo, com dificuldade, vamos construir uma casa? Só que é o seguinte, eu não conheço eles. Se o dinheiro sumir, a gente perdeu o dinheiro. Vocês assumem o risco? Assumimos. E aí a turma assumiu o risco, a gente enviou o dinheiro. E aí quando eu enviei o dinheiro para ele, eu falei, eles vão assistir, né? O Rui é o nome dele. Uhum. Falei, Rui, a Holandina, a esposa, falei, ó, tem como vocês só mandarem fotos do que estiver acontecendo pra eu poder prestar contas pra turma? Eles, claro, eles já tiraram foto comprando os tijolos, já assim, ó, né? Abraçado nos tijolos e tal. E toda a construção eles foram prestando contas, né? Botaram uma roupa, eu lembro até hoje, botou uma roupa, uma camisa social para comprar os tijolos, assim. Foram arrumadinhos, assim, né? Para comprar um evento. Enfim, e aí eu achei interessante essa prestação de contas deles, logo no início já, né? um respeito, Enfim, choraram muito, né? Mandaram fotos, enfim, e tal. Só que isso foi em 2015.
eles construíram, eles mandaram para mim eu tenho até hoje salvo, quanto que precisava e o que era antes de comprar. Falei, é isso que a gente precisa, um orçamento. Né, escrito à mão, assim, tá, uma janela, não sei o que e tal, beleza. A gente construiu a casa, eles mandaram fotos, a casa ficou bonita, assim, só que aí morreu por um tempo, assim, eu nunca mais tenho contato. Meio que... Fez sua parte? Ficou meio, nem sei por que direito. Anos. Tô falando aí de muitos anos. Não, a primeira parte não, a primeira etapa talvez alguns anos, talvez uns 2 anos, talvez. Um dia eu entrei em contato com eles, falei, como é que vocês estão? Tá, como é que tá a casa? Ela mandou foto da casa, só que a casa não estava pronta. Não tinha chão, não tinha forro, assim, não tinha nenhum móvel, dormiam no chão ainda. Eu falei, gente, o que aconteceu? Ela falou, não, a gente tá felizão, o pastor ajudou a construir a casa pra gente. Tal. Ele falou, mas o dinheiro foi muito bom, mas assim, a gente construiu o que deu para construir na época, né? Eles estavam super gratos. Eu falei, tá, mas quanto que falta para acabar realmente? Não, tá bom. Eles não queriam, né? Eu falei, não, vamos lá, vamos acabar a casa. Aí eles, tá, então beleza. Aí mandaram. Mas assim, faltava o forro, o chão, né? Um piso, alguma coisa assim, né? Aí a gente fez um orçamento, eles fizeram um orçamento, eu conversei com mais uma turma de novo, uns amigos, e aí quem sabe quem é que participou. Só que levantou um dinheiro maior do que eu esperava dessa vez. A turma estava bem generosa na época. E amigos, né? Não tô falando como igreja, tá? Você nem divulgou. Não, é amigos, um grupo, pessoal. E aí, mano, vamos ajudar? Vamos. Aí a gente mandou o dinheiro e os caras, eu falei assim, termina, eles mandaram, olha, eu não esqueço, 80 e poucas fotos do forro que eles compraram. Eles estavam maravilhados com o forro, a gente mandou o dinheiro, eles estavam maravilhados com o forro que eles colocaram. E ficou realmente bonito o forro da casa, né? Do chão, do piso. E aí, falou assim, sobrou dinheiro, eles mandaram mensagem. Aí você fica assim, peraí, quem que fala isso, sobrou dinheiro, né? Geralmente o pessoal vai gastar. Verdade, vai gastar em outra coisa. É. Entendeu? Mas eles foram honestos, só sobrou dinheiro, o que a gente faz? Eu falei, compra agora móveis, então. Compra uma cama para vocês. Compra cama para todo mundo, para as crianças. Eles têm 4 filhos, né? Compra cama para as crianças. Tá bom, compraram cama, assim, sobrou dinheiro. Né? Falei, cara, bota um ar-condicionado nessa casa. No Timor-Leste, o ar-condicionado não era algo normal, enfim. Colocaram um ar-condicionado na casa. Sobrou dinheiro. Eu falei, não vai possível, né? Que os caras... E aí eu lembro que eles estavam fazendo alguma coisa na igreja, construir uma salinha para as crianças, enfim. Eu falei, usa o resto do dinheiro na igreja aí. Construíram, tem as fotos, eles construíram uma salinha para crianças, né? Então ali criou esse negócio, puxa, que povo... Mas eu não sabia exatamente. Hoje eu sei o porquê que eles prestavam tanto, assim, eram confiáveis. Hoje eu entendo o porquê. Mas isso me chamou muita atenção na época, né? Veio o Covid, o país fechou. O australiano não podia ir para o Timor e voltar. Né? Então, eu nunca criei perspectiva de ir. Até que um dia, em 2022, agora, né, 2022, eu estava em casa, vendo o Facebook, apareceu um vídeo dentro de uma casinha de madeira, bem, bem velha, assim, eles reunidos cantando muito alto, mas muito alegres. Uma casinha caindo, assim, né, feita de telha, assim, eu olhei para minha esposa, para a Paty, e falei, Paty, eu quero lá conhecer pessoalmente esse lugar aí onde eles estão agora. Não sei nem onde é que é, mas eu quero ir lá. Aí eu entrei na internet, lembro até hoje, entrei para ver se estava liberado, né? Aí o Covid estava passando, eles tinham acabado de abrir as fronteiras. E comprei a passagem ali, na hora mesmo. Minha vida sempre foi meio assim, né? Mas sempre foi meio... Intenso. E marquei a viagem, liguei pro pastor Rui, né? Falei, pastor Rui, tô indo. Eles não acreditaram, falei, tô indo. Daqui, sei lá, com 1 semana estou aí. E aí fui. Entrei no Booking.com, achei um hotel. O Timor é tão atrasado que não tem muito ainda essa parte online. Tinha um ou outro que eu consegui reservar. Eu só caiu a ficha quando o avião chegou lá no Timor-Leste, que o pessoal começou a sair do avião. Eu fiquei com medo de sair. Falei, cara, o que eu vou encontrar? Ali que a ficha caiu, né? E a segunda coisa que quase fez eu voltar, porque quando eu saí, parece que o sol me mordeu. Que o lugar lá é muito quente. Porque eu fui em agosto. Eu saí de Canberra no inverno, né? Quando eu saí do avião, assim, parece que o sol mordeu. Assim, quantos graus? Ele é em torno de 40, só que assim, é muito úmido. Muito úmido. É muito quente. E o ar lá tem alguns problemas, né, com poluição e tal. Então, você não consegue respirar direito, assim. Mas a capital lá tem... A capital é Dili, só que eles não têm uma usina de lixo, assim. Eles queimam o lixo. Então, assim, no final da tarde, você anda na rua, tá tudo com os fogos, assim, queimando.
Entendeu? Então, assim, é muito forte. Melhorou um Cenário pouco de agora. Tô falando de 2022, Tá. nesses 3, 4 anos já melhorou um pouco já, né? Então, mas assim, aí quando eu desci do avião, passei no aeroporto, e você imagina o aeroporto, como é que deve ser, né? É uma sala. Eu lembro que você postou as É uma fotos, sala, o visto na hora, eu lembro que tinha acabado de sair o visto em adesivo para eles, só que eles não sabiam usar. Eu fiquei mais de hora na fila esperando para passar, porque eles não sabiam como usar E aí eles me deram o adesivo, mas também fizeram o old school no papelzinho, só para garantir, eu não sabia se estavam fazendo certo. Paga $30 na entrada lá no aeroporto mesmo para entrar no país, tira na hora lá. Quando eu vi o pastor Rui para encerrar aqui, então, quando eu entrei, quando eu vi ele, a esposa dele ali, a turma, a gente se abraçou, chorou. Era como irmãos que estavam, né, há anos sem, né, se ver. Eu me senti em casa. Todo aquele medo que eu estava no avião, não sei, deu simplesmente um negócio, cara, Tô em casa. tô em casa, foi isso. E ali, aí daí muita história aconteceu depois. Aí tem a questão, né, eles também têm um trabalho muito forte cristão lá, né, que é o que você mostra pra gente. Então para o pessoal entender, eles são pastores de uma igreja, né, batista. Só que aconteceu, quando a guerra, a Indonésia invadiu o Timor-Leste, tá? Portugal descobriu, saiu, Indonésia invadiu, construiu, mas escravizou o povo. Então, assim, construiu o hospital, mas escravizou o povo, torturou o povo, estuprou as mulheres, matou os homens, né? Só que ninguém no mundo sabia disso, era escondido, era fechado. Teve se eu não me engano, era um australiano, alguém que estava lá, conseguiu gravar algumas cenas. Resumindo a história, a ONU entrou em ação. A ONU botou pressão, o país entrou em guerra, a Indonésia falou assim, a gente vai sair, mas a gente vai destruir tudo que a gente construiu. Então, botou fogo nas casas, nas escolas, nos hospitais, matou os homens, estuprou as mulheres, destruiu o país e foi embora. Isso, um grupo de missões do Brasil, de Minas Gerais, isso em 2022. A Indonésia saiu alguns dias depois, eles foram já. Ainda tinha fogo na cidade. Nossa, 22. Cara, então a gente tá falando quantos anos atrás? Não, parece que não é verdade. Guerra. E o pior é que quando a Indonésia saiu, quem vai assumir o país? Teve a Segunda Guerra entre eles para assumir o país, né? Então, assim, morreu muita gente. O próprio pastor Rui, um dia eu vou trazer ele aqui para ele contar as histórias, né? Mas ele fugiu, teve que ficar escondido, porque os caras mataram todo mundo, assim, né? Eles conseguiam, né? Ou seja, então o pastor Rui, esse grupo de missionário que foi para lá em 2022, eles que fizeram muita coisa lá. Inclusive, plantaram essa igreja. Abriram uma escola, hoje conta com 750 alunos dessa escola. Casa de recuperação para as meninas, né, que foram, enfim, abusadas e tal. Ou seja, esse grupo está lá e essa igreja batista, ela presta contas para esse grupo de missões. Entendeu? Não estou falando de dinheiro, mas assim, literalmente falou assim, cara, é isso aqui que está chegando para a gente. Eles prestam contas. Eles estão administrando. Então, tudo que eu enviei, desde lá de 2015, sempre tinha alguém cuidando disso, que eu não sabia. Que era esse grupo missionário que está lá. Eles não pegam, eles não têm porcentagem nisso, mas é porque eles querem ajudar, né, o país lá. Então, assim... Pode administrar, isso, né? Inclusive, acho que na época estava ensinando eles a administrar, tal, tudo, né? Isso. Então, assim, por isso que é interessante que sempre teve alguém cuidando dessa parte. Por isso que o dinheiro sempre foi bem investido, bem cuidado, bem transparente. Legal, isso foi me dando mais tranquilidade, né? E você conheceu eles lá? Conheci eles lá. Somos amigos. Johnny, eu vou mandar para eles isso. Está em Portugal hoje, fazendo o mesmo trabalho. Chama Jami, esse junta, eu preciso recordar o nome deles aqui, chama Jami, que é uma junta de missões de Minas Gerais, né, que foi lá e cuidou desse trabalho aí. Né? E como que é o português lá? É português mesmo? Então, acho que o problema de lá é a língua, porque oficialmente é português, mas ninguém fala. Porque aconteceu, Portugal, eles pegaram o português, me corrijam depois aí, os timorenses, se eu estiver errado, mas eles ficaram, quando Portugal saiu, eles ficaram com o português, falaram, obrigado, porque vocês vieram aqui, tá, nós vamos manter a língua. Só que quando a Indonésia invadiu, eles não falavam, a Indonésia proibiu eles falar português. E queria que eles falassem a língua da Indonésia, né? Mas eles também não queriam falar, porque para os caras não entenderem. Então eles criaram um dialeto, chama Tetum. Então hoje essa é a língua mais falada, mas não é oficial. Então se você for na prefeitura, olha lá, escrito em português, prefeitura, sei lá, municipal, né? Tudo em português, mas ninguém fala. E eu acho que aí começa o problema do país, porque o país não tem uma língua oficial. É difícil. Cada pessoa que eu vou, eu tenho que descobrir o que ou é um pouquinho de inglês, talvez mais inglês do que português. Mais inglês do que português. Porque hoje tem muita ajuda da Austrália, né? Então o inglês é muito forte lá. A Austrália se ajuda bastante muito. lá. Eu posso falar um pouquinho, o exército está lá, a Austrália eu acho que é o país que mais
investe lá hoje em dia, dá o suporte lá. É porque é relativamente perto, né? Então acho que o inglês é muito forte. Então começa por aí o problema, a língua. Então todo o trabalho que a gente faz lá, a gente tem que ter alguém traduzindo. E aí o Pastor Rui e mais alguns lá falam um português relativamente bom, assim. Eles que cuidam da gente lá nessas horas. Né? E a Eu acho que pergunta eu que me não perdi. quer calar, assim, não tem problema. A pergunta que não quer calar é o seguinte: é realmente seguro ir lá e fazer missão? Porque depois eu vi que você voltou com um filho, né? Só para vocês entenderem, então, como esse rumo, eu não quero... Vocês me falam aqui Nós se eu estiver estamos falando com o demais, tempo tá bom? aberto. Nós estamos... Todo lugar que eles me levavam... Porque, assim, o trabalho interessante deles é que eles não estão só com a igreja ali. Eles têm a igreja deles, no domingo, mas eles trabalham... É porque Timor-Leste tem uma montanha muito alta, e nessa montanha são muitos distritos, que eles chamam. Aldeias, talvez comunidades. A gente está falando, assim, 2 horas subindo a montanha com carro 4x4, mais de 100 crianças morando lá. Assim, né? Então, eles trabalham muito forte. São mais de 15 comunidades que eles servem, que eles cuidam. Levam água, enfim, a gente posso falar um pouquinho mais... E eles começaram a me levar a conhecer, nessa vez que eu fui sozinho, eles me levaram para várias delas. E toda a comunidade que eu ia, eu olhava a condição financeira, eu olhava a casa, criança passando fome, ou dormindo, a família toda dormindo na terra, eu falava assim, não, eu vou fazer uma coisa por vocês. Deixa comigo. Beleza. Aí ia para uma outra casa, cara, não, deixa, eu vou... Aí esse Johnny, que é o brasileiro que estava lá, dessa junta de missões aí, ele falou, cara, se você continuar assim, né, todo mundo aqui é assim. Então você não vai sobrar nada. Na verdade, você não vai conseguir fazer o que você está falando fazer. Desafiador, você está no primeiro né? dia que o segundo e você já prometeu para umas 5 famílias que você vai cuidar deles, né? Então ele falou, cara, a minha opinião, como ele já tinha muita experiência na área, ele falou, cara, acho que você vai ter que escolher um local, ou uma área, ou alguém e começar por essa pessoa. Enfim, acabou a viagem, eu voltei para cá e mesma coisa, reuni um grupo, e aí acho que você sabe mais essa hora. Sim. E minha intenção inicial foi cuidar desse pastor Rui. Falei, cara, desde a construção da casa dele lá atrás, a gente teve esse relacionamento legal. A prestação de conta dele sempre muito transparente, isso me marcou demais. E eu vendo o que ele faz lá no país, rodando essas montanhas todas. Ele trabalhava num hotel, desculpa, pastor Rui, mas ele trabalhava num hotel ganhando $200 por mês. Trabalhando no hotel. Depois do hotel, ele via para as montanhas cuidar de crianças. $200 representaria o que pra gente aqui? No nosso custo de vida. Daria pra fazer o quê? Nada. Comem basicamente só arroz. Uma refeição por dia. É pobreza. Pobreza. Trabalha o mês todo, 30 dias. Tem jovens trabalhando o mês todo num restaurante ganhando $50, $60 por mês. Você trabalha o mês todo e ganha $60. A ONU colocou dólar americano lá quando assumiu o país, né? E aí isso é um problema, porque a moeda é muito alta, muito caro. A gente investiu, eu posso falar, a gente investiu um carro lá, pagamos $10 mil americanos num carro. Ou seja, como que alguém ganhando 200 por mês vai comprar um carro? Né? E eu tô falando um carro usado, não é um carro novo, né? Então, assim, o custo de vida é alto e o povo ganha isso aí. Então, eu voltei e falei assim, cara, minha missão vai ser talvez cuidar... Porque ele cuida de pessoas, eu vou tentar cuidar dele, da esposa dele. Foi essa a minha ideia. E eu falei, 200 por mês, a gente consegue reunir com uma turma aqui. Chamei alguns amigos, vamos dividir o... Beleza, só que veio mais do que eu... De novo, algumas a mais do que eu esperava. E eu descobri que a casa que eles tinham, eles não tinha luz, porque a luz lá é tipo cartão, é pré-pago. Você compra um cartão, risca lá, tem um número, você digita o número, acende a luz, quando der 24 horas, desliga. Então, ou seja, para você ter 30 dias... Ele tá quase chorando ali, ó. Você precisava ter $30 por mês para você ter luz todo dia. Eu falei, puxa, a gente consegue $30. E aí eu fui indo assim, né? E aí, então, eu lembro que o primeiro passo que a gente deu foi, eu liguei pro pastor Rui e falei, pastor Rui, se a gente pagar o mesmo valor que o hotel paga pro senhor, o senhor sai do hotel e vai trabalhar 100% em relação a isso? Era o que ele mais queria, né? E, então, aí foi o primeiro compromisso que a gente assumiu com ele. Ele falou, então, assim, a partir de hoje pode sair do hotel, 200 por mês, o salário que o senhor ganha aí, e mais 30 para que o senhor tenha luz todo dia em casa. A gente quer que o senhor chegue em casa e ligue o ar-condicionado, né? Então, esse foi o primeiro passo que a gente deu. Só que conforme eu fui contando, tendo essas conversas, mais amigos foram me procurando. E aí, para encurtar a história, então, hoje a gente está com o projeto, e aí hoje são 3 famílias, mais um jovem que a gente ajuda financeiramente, que trabalham quase que tempo integral para isso. Nesse tempo a gente construiu igreja, construiu casa, comprou carro, porque eles iam de bicicleta para as montanhas, caíam na chuva, horas a pé, né?
Então, assim, a gente foi tentando melhorar um pouco o que dava. Então, a primeira coisa que a gente comprou foi uma moto. Depois a gente ajudou a consertar um carro de alguém, enfim e tal. E agora a gente acabou de realizar um dos sonhos que era desde 2015, talvez, a minha vontade, que era poder comprar um carro 4x4 para eles pudessem ir nessas montanhas, né? Sem ter que o carro descer de ré, sem cair, né? E a gente acabou de comprar recentemente um carro para eles, né? E eles vão para as montanhas para evangelizar, né? Isso, eles olha, vou entrar num detalhe. Eu visitei várias comunidades nas vezes que eu fui. E algumas comunidades foram as que mais me chocaram, assim. E uma delas específica, eu descobri que eles não tinham água. Eu acho que a gente nem sabe direito o que é isso, não ter água. Né? A realidade de não ter água potável. Você não tem uma torneira, você não tem uma água, você não tem um rio onde você pode pegar uma água. Automaticamente, imagina você lá no topo da montanha, sem água, você não planta nada. E eu perguntei para eles, o que eles comem? Ele falou assim, eles não comem. Eu acho que a gente não está acostumado com isso. Porque não parece ser verdade, né? Não. Então eu falei assim, não, eles têm que ter algum jeito. E eu vou contar uma coisa que eu espero que alguns que não se ofendam os de lá, mas assim, eu percebi que algumas senhoras naquela comunidade, elas tinham aqui vermelho, a gengiva vermelha, os dentes vermelhos. E eu achei que era alguma pintura, tipo indígena, alguma coisa assim. E eu descobri que era uma folha que eles mastigam, que essa folha, ela tira a fome, só que ela come a carne viva, ela torna a pele da pessoa. Então aquilo era sangue na boca das mulheres. Corroendo. Isso. Crianças, eu vi crianças pela primeira vez, eu não tive esse contato antes com crianças há 3 dias sem comer, né? Eles caminhavam horas para buscar água. Eu vi a água que eles estavam tomando lá, era uma água verde, suja. Ai, a gente não tem como se emocionar, porque a gente não vive isso, né? Parece que é a história, não tem como se emocionar. Eu lembro que eu voltava pro hotel e eu não sabia o que fazer, o que reagir, o que pensar. Eu lembro que a pastora Débora, eu mandava uma mensagem para ela assim, eu fiquei doente, né? Porque eu acho que era o organismo, né? Eu não sei, o corpo, né? Reagindo a tudo que eu estava vendo lá. E então, assim, a gente começou com isso. E aí, olha só, uma dessas comunidades, a gente perguntou assim, tá, mas como que a gente faz para trazer água aqui? Isso já foi na segunda vez que eu fui, eu acho que eu já fui com um grupo, uns amigos foram juntos. E eles falaram, não, pastor, é muito caro para trazer água, isso não existe. Eu falei, não, mas caro quanto? Só para a gente sonhar. Né? Não tem coisa. Eu falei assim, não, mas caro quanto? Ele falou assim, pastor, vai custar em torno de uns $800. Eu falei, peraí, $800 para a comunidade aqui, para esse distrito ter água? Eu falei assim, para ter água aqui, $800. Aí eu lembro que eu tinha um amigo comigo, na época assim, que ele falou assim, considere pago os $800, só fale pra gente o que a gente tem que fazer. A gente construiu uma caixa de água comunitária, grande, no meio da comunidade ali. Realmente o cano não chega água lá, mas a gente paga um caminhão-pipa que abastece a comunidade a cada 15 dias. Custa $30 americanos pra gente por mês para abastecer a comunidade. Ou seja, desde 2023 a comunidade tem água. Então, quando a gente vai lá visitar eles agora, a gente acabou de voltar de lá em agosto, né? A gente está indo agora esse ano de novo. A comunidade, a gente chega lá, é família, porque eles são gratos, né? Pela água, a gente ama eles, enfim. Então, rola uma troca muito legal. E você vê as fotos, quando eu recebi as fotos do dia que a água começou, a primeira vez que encheram o tanque, as crianças jogando água na cara, no rosto. A gente tinha deixado escova e pasta de dente. Eles nunca tinham escovado os dentes. Então, eles aprendendo a escovar os dentes, assim, jogando água um na cara do outro. Eles estavam sem saber como reagir com aquela água, né? Então, isso... Só que aí, o que acontece? Uma dessas outras comunidades, até hoje, está sem água ainda. E como que vocês lidam com isso? Como que eles lidam com isso em relação, por exemplo, uma comunidade que está mais próspera, a outra não? Tem pessoas que estão migrando porque sabem que tem uma comunidade lá que está recebendo essa ajuda. Como que vocês controlam isso? Ou não está tendo isso de pessoas, não, olha, eu sei que naquele bairro lá está tendo água, tem uma igreja ajudando, vou morar lá. Está tendo esse tipo de... Muito, muito precário. É por isso que o pastor Rui, a esposa e o time dele trabalham em 15 comunidades. Eles se viram né? Então, assim, todo sábado, não é às vezes, eles pegam um caminhãozinho velho que eles têm, que não é 4x4, né? Eles botam no caminhão violão, água para tomar, água para lavar as mãos, café, pão, e tudo que eles conseguem. Estou falando de gente que ganha 200 por mês.
Aí tira o que não tem, vai lá, compra o que não tem, bota nesse caminhãozinho e eles sobem. Eles começam a subir a montanha, o carro começa a ser de ré, as mulheres têm que botar pedra debaixo do carro. É uma confusão, eles levam quase 3 horas para chegar lá. Todo sábado, eles chegam lá em cima, não tem banheiro, não tem água, não tem nada lá em cima. Então eles chegam lá, fazem atividade com as crianças, eles dão comida, ensinam as crianças a lavar a mão, pregam, né, o evangelho. A igreja fica lá em cima? Não tem igreja, eles se reúnem debaixo de uma árvore. Estou falando aí em quase 100 crianças que se reúnem lá. E elas estão com fome. Eles cuidam deles, aí eles ficam lá algumas horas e descem. Aí no domingo, eles têm um culto domingo de manhã na igreja, depois vão para outra comunidade. Eles vivem assim. Né? Então, a gente fala assim, cara, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai tentar dar uma condição para essa turma poder fazer esse trabalho. Então, a gente tem tentado aumentar o time. Né? Com 200, a gente já está pagando agora 150. Tem uma pessoa que se ofereceu por 150 para ajudar. Né? Ou seja, 150 por mês, né? Ela é tempo integral agora fazendo esse trabalho com as crianças lá. Então, assim, é isso que a gente tem tentado colocar para as pessoas. Falar, cara, tem como, com muito pouco, a gente ajudar. E aí, olha só, foi pedido para eu contar mais uma aqui. Mas a gente estava rodando as comunidades já por dias. A gente já estava lá quase uma semana. E tava rolando um zum na van, assim, e tal, isso aqui. Aí daqui a pouco alguém me chamou, falou assim, alemão, eu quero te contar um negócio. Você sabe que uma mulher que tá com a gente aqui na van, há uma semana, ajudando, é a que canta, que lidera, que faz tudo lá. Ela tá sem comer há um bom tempo. E ela tem 12 filhos. Eu falei, 12 filhos? A nossa primeira reação é aquela assim, por que tem 12 filhos, né? A irmã morreu, assumiu os filhos da... Entendeu? Confusão, assim. É verdade, né? A primeira coisa que a gente fala é cuida dos filhos, né? Não se cuidou? Como assim? Imagina, o pessoal lá se cuida, eles nem sabem, né? Mas enfim. Mas ela assumiu os filhos, né, da irmã que faleceu, enfim, então. Só que ela estava comigo há uma semana e eu não sabia disso. Eu falei, como pode essa mulher estar comigo, servindo as crianças com fome lá? Ela estava distribuindo comida sem ter o que comer. E nenhum dia ela falou nada pra gente. 12 filhos em casa sem comer. Aí nós paramos tudo que a gente estava fazendo nessa viagem. A gente voltou lá pro centro da cidade. A gente juntou o time, a gente contou a história. Eu liguei pro pessoal aqui, depois eu posso falar sobre a administração desse dinheiro, para que o pessoal tenha confiança no que a gente faz. Eu liguei pro pessoal que administra, porque eu não tenho acesso a esse dinheiro, eu não coloco a mão, porque é uma desconfiança para que tudo caia, né? Então eu prefiro não encostar nisso. Então eu liguei pro pessoal que administra e falei, gente, tem condições de a gente contratar mais uma pessoa? Tem. Apertado, mas tem. Falei, então beleza. Levamos essa mulher no mercado, falei assim, ó, irmã, entra aqui e compra tudo que a senhora quiser. Eu tinha um pessoal comigo que tinha mais condições e ela não, nunca assim. Ele falou, então se a senhora não vai, a gente vai te levar. Eu lembro até hoje, a gente entrou com o carrinho no mercado derrubando coisa né, isso. E a gente falou assim, ó, a partir de hoje você é funcionária da igreja, a gente vai te pagar 150 por mês para que a senhora tenha pelo menos... A gente perguntou para ela quanto precisa para alimentar os filhos, né? Ela falou 150. A gente falou, então é 150 que a gente vai te dar, pelo menos para os filhos comerem, né? Então hoje ela é uma que faz parte do time, né? E se você ver as fotos delas, você vai ver. E aí o que aconteceu? Quando eu fui embora no último dia, a filha me mandou uma cartinha, escreveu em português uma cartinha para mim, uma das filhas, e falou assim, muito obrigado, pastor, e tal. Aí sabe o que ela falou? Ela falou assim, a gente viu vocês distribuindo comida, mas a gente não achou que não tinha chegado a nossa vez ainda de ser cuidado. Ai, gente. Então, por isso que eles não falaram nada nessa semana toda, entendeu? E aí, toda vez que eu volto fazendo isso, causando confusão na vida das outras pessoas aí, tentando falar, gente, quem quiser. E hoje, então, enquanto ela recupera aí, o que tem acontecido hoje? Hoje a gente é um grupo... bem simples, mais raiz possível. A gente é um grupo no WhatsApp, formado de amigos, espalhados pela Austrália toda aí, que ajudam financeiramente, mensalmente, e eu estou falando que $5, $10, 15 por mês. E a junção dessa turma, a gente tem feito esse trabalho. Como a nossa igreja, a One House Church em Canberra, tem um bom administração, um pessoal que administra bem financeiramente as coisas, eles cuidam da administração, para que a gente peça conta para o governo, né? Para que seja tudo certinho. E, inclusive, é uma conta separada, não é nem nada com a igreja, assim, é separado, só para o Timor-Leste. Então, todos esses amigos depositam o dinheiro lá nessa conta. Todo dia 10,
a gente envia para lá, para coisas específicas, e quem recebe o dinheiro, eles comprovam para a gente, né? Quem que recebeu, o que recebeu, enfim. E nesse grupo do WhatsApp eu presto contas de tudo que é feito. Então, assim, eu envio lá quanto que foi enviado, para que foi enviado, né? Sempre para prestar contas. E os próximos projetos que a gente está fazendo, né? E aqui, o que eu pedi a liberdade de vocês para contar, quando eu estava vindo para cá, porque essa comunidade que tem a senhora que eu falei que sangra, que sobem quase 2 horas de carro, 4x4, essa é a comunidade que a gente não conseguiu levar água ainda. E é lá que a gente está focado agora. E apareceu a oportunidade de, a 5 minutos de lá, a gente conseguir comprar um terreno em um local lá. E nesse terreno a gente construir e lá consegue ter água nesse terreno. Né? Claro, através de uma bomba, quilômetros de cano, enfim, mas é uma estrutura... E aí, eu tenho alguns amigos que falam assim, cara, vamos resolver isso aí. Eu falei assim, ó, eu tô com vocês, vamos embora, né? E a gente lançou uma campanha, tá na internet aí. Vocês têm me ajudado na campanha. Que o code tá na tela aí. Que é? É específico, não é nem da conta oficial do projeto, é esse rapaz, o Diego. Ele tá liderando isso, ele criou um o GoFundMe. Porque ele tinha amigos do Brasil que querem doar também, acho que é mais fácil através disso. Porque a ideia, a gente já comprou o terreno, a boa notícia é essa. Eu sou transparente, a gente pagou $650 o terreno, né? Americanos, né? Com a junção da turma aí, né? A gente comprou o terreno, mandamos uma carta, tá tudo registrado. E agora a gente vai construir naquele local um centro comunitário. A ideia é essa. Um centro comunitário onde a gente vai ter água, vai ter cozinha industrial, vai ter salas, banheiro, por vários motivos. Primeiro, para a equipe que sobe todos os finais de semana, para eles terem onde ficar. Quando a gente vai lá, a gente tem que ir lá e ficar poucas horas, porque a gente tem que ir embora, porque não tem banheiro. Né? Então, as meninas que vão, não tem banheiro. Então, assim, a gente fica lá 2 horas e tem que descer, porque tem 2 horas de ida, 2 horas de volta, né? Então, imagina quanto tempo você fica sem banheiro. Então, assim, para ter um local de sombra, porque o Timor-Leste é muito quente, e para o pessoal poder comer. Então, o time... Mas a principal é para o pessoal da comunidade. Já pensou que a partir do momento que a gente construir, eles vão ter água pela primeira vez na vida? Nessas salas a gente tem um projeto aí, então, de enfermeiros, visitas de médicos, psicólogos, amigos que vão lá ensinar a plantar, a produzir, porque agora a gente vai ter água, né? Então a gente pode produzir, pode plantar. Então, assim, o solo lá okay? É bem difícil, é no topo da montanha, é pedra pura, mas tem pessoas que trabalham com isso, com essa parte missionária há 20, 30 anos. E eles já enfrentaram e eles têm experiência para dividir com a gente. Então tem grupos de pessoas espalhadas pelo mundo aí que têm me aconselhado como fazer, como a gente fazer. Vão inclusive com a gente. Entendeu? Então, assim, quem quer participar do projeto é basicamente isso. É um grupo de amigos totalmente transparente, prestação de contas 100%. Você sabe quem eles são e para onde o dinheiro vai. E o projeto é isso aí, é tentar cuidar, na verdade, ajudar na recuperação do país, talvez. Né? Que o governo não vai fazer. Lá o governo não vai fazer. O governo tem alguns problemas. Então a gente está tentando. Que não vem o caso, né? Que vem é o que a gente pode fazer. Então a gente vai todo ano também. Isso não é aberto, mas pessoas que querem nos procuram, a gente conversa, a gente tenta ver. Mas a gente vai todo ano pra lá em agosto, a gente leva um time... Mas você não me respondeu, né? Que eu falei né, sobre isso, você foi com seu filho e tal, porque a gente pensou em ir ano passado com Sim, eu levei o meu filho com 1 ano pra lá. Vai você, e seu como que vai ser? A gente ficou super preocupada. Agora você imagina eu indo lá todo ano, volto pra casa nessa situação, né? Com o coração destruído. Imagina minha esposa tem que ouvir eu contar isso toda hora, né? E ela sempre amando a história, conversando com eles online, só que nunca tinha ido lá. Por alguns motivos. Na época, a primeira vez era a gravidez, depois o bebê estava muito pequeno, meses. E aí, esse ano agora que passou, ele estava com 1 ano, né? E eu falei, Paty, e aí? E a Paty falou assim, eu vou levar ele. Eu lembro que muita gente falou assim, não vai, não leva, porque não tem hospital, enfim, né, é perigoso. Mas assim, para quem não sabe, Timor-Leste é 1 hora de Darwin, né? Então assim, pior das situações, a gente tá 1 hora de Darwin. Mas eu e minha esposa sentamos e falamos assim, se a gente for, a gente tem que estar ciente a enfrentar o que tiver que enfrentar. Então, se der ruim, a gente vai depois ficar falando assim, por que a gente fez isso? Não, a gente já vai, e se der ruim, a gente fala assim, não, beleza, nós estávamos cientes que podia acontecer, né? Só que, para nossa surpresa, o Pedro amou a viagem. Suou muito, estava sempre molhado. Mas imagina um menino que pegou uma corzinha lá. Imagina um menino que é criado em Canberra, nas regras do policial australiano ali, né? Do governo australiano.
num país que não tem regra, né? Então, assim, ele sentou na frente do carro, ele amou. Ele viu a vaca passando, ele amou o país. Tudo que você podia E no início, a gente até ficou meio assim, tentando, cuidado aqui. Depois, falou assim, cara, vai. Amou. As crianças amaram ele amou as crianças. E agora, é tão maluco isso na nossa vida, porque meus pais estão vindo de férias agora mais uma vez para a Austrália, agora em abril. Aniversário do Pedro, de 2 anos, e a gente vai comemorar indo pro Timor-Leste. com meus pais, levar meus pais para lá. A gente vai ficar uma semana lá, ou um pouco menos de uma semana. Mas a gente vai lá agora em abril, para meus pais conhecerem. Porque imagina quanto que eu falo para eles, né? Dos meus pais, disso. E em agosto a gente vai com a equipe de novo, né? Que a equipe vai todo ano. Né? É isso aí. Então, gente, é isso aí. Nós vamos deixar todos os detalhes para vocês ajudarem aí, né? Esse projeto, qualquer coisa, o contato do alemão. Do alemão. Não sabe se fala Jonathan do alemão, da igreja. Procurem saber. A gente também já está acompanhando, já tem uns anos. Eles realmente deixam tudo muito transparente. Tem um grupo no WhatsApp. Quando tem uma ação que é extra, eles vão lá, olha, tem essa situação extra. Uma coisa que é legal também que você fez foi, para um propósito maior na época, falou, irmãos, tem esse projeto. Entrem, nem que sejam com $5, mas que vocês possam se comprometer por um período, porque vocês estavam com um compromisso lá, né? Vocês estavam tirando de trabalho, vocês estavam se comprometendo por um período. Então, o mínimo que vocês podem fazer, nem que for com um pouco mais, honre por um período maior, que a gente sabe que a gente pode contar com aqueles $5. A gente tem que pedir $5 por um ano, fechada a conta, entendeu? Porque é na junção e na continuidade que a gente vai fazer a diferença lá. Mas quem tem mais ajuda mais também. Claro. É só um exemplo. É só um exemplo, né? Mas é porque é difícil, porque se a gente tira alguém do trabalho e aí depois a gente não consegue mais, a gente tem que dar notícia pra eles, cara, desculpa, né? Não vai dar mais. Então, assim, a pessoa vem, eu vou dar tanto por mês, aí depois ela tem problemas com visto, de renovar a escola, a gente entende que a vida é difícil. Eu vou ter que... Não, então vamos fazer pouquinho. Mas é por aí. Você falou $30 lá. Perdão, cortei vocês aqui. $30 paga a energia do mês. Pri, prepara pra gente. A gente vai tomar Guaraná, né? Porque é por razões óbvias. Prepara pra gente um Guaranazinho, pra gente celebrar essa vitória. A gente gostou muito da história, hein? Obrigado. Que legal. A hora que você quiser, o espaço é seu. Volte sempre, atualize a gente, conte com a gente. Mas a gente tem algumas perguntas pra fazer pra você, pra encerrar. Por favor. Tem uma que é de ouro. Você sabe qual é a pergunta de ouro do canal? Você não sabe? Eu não percebi. Eu assisti, eu confesso que eu assisti. Então você vai saber na hora que eu fazer. fazer. Faz você. Agora faz você. Intercâmbio é pra todos? Boa, lembro. Lembrou? Não lembrei, não tô. É porque eu assisti, até vim no carro hoje, inclusive, assistindo algumas pessoas. Alguns amigos meus vieram aqui, né? Eu acho que sim, mas não permanecer no país para todos. Acho que o intercâmbio é uma experiência para todo mundo, para você conhecer pessoas, conhecer o país, né? Abrir a mente, mas eu digo abrir a mente é conhecer coisas novas, talvez, né? Diferentes. Para mim, eu vi um menino, me ajudou, né, a tornar um homem, né, a seriedade das coisas. Construir uma família. Isso. Agora, ficar talvez não seja para todos, realmente. Obrigada. Eu acho que... De bola. Obrigado. Então, assim, se as pessoas me falam, devo ir, eu falei, cara, dever é muito difícil, muito duro, né, muito profundo. Mas, assim, cara... Mas vai ser válido. Válido. Se você puder ir, vai. Sim. Agora, meu conselho é pense bem, ou procure bem uma agência de confiança que fale a verdade. Real é oficial aqui. Porque eu, recentemente, isso não é história antiga, não. Recentemente eu recebi uma mensagem de um amigo conhecido que falou assim, eu ouvi falar que na Austrália, se eu estudar por 2 ou 3 anos, eu pego visto permanente. Eu falei, quem dera que fosse isso. Eu tô 18 anos tentando, brinquei com ele, não consegui. 10 anos estudando. Eu falei assim, cara, não, é mentira. Eu não sei qual é a sua agência, mas é mentira. Eu falei, eles me mentiram então, porque a agência queria mandar ele. Sim, a qualquer preço. Então, assim, eu acho que é isso. É experiência para todos, mas pense bem antes de vir, porque era um casal de mais de idade já um pouco. Eles iam vender o carro, talvez, ou a casa. Já pensou? Irresponsabilidade, que destruição na família? Chega aqui e depois, às vezes por causa da idade, não consegue nem renovar o visto depois, sei lá, sabe, tipo, como, né, as possibilidades, então, muito cuidadoso só. Show de bola, a gente tem um bate-bola aqui, 5 words, uma resposta, bate-bola, tá? Tá, gostei do tá. Supletivo, vamos lá. Quer começar ou começa? Posso começar. Então vai, você. Timor-Leste. Mas essa era minha. Casa. Uma das. Deus.
Dono do mundo, criador de tudo. Ego. Algo a ser controlado, difícil. Né? Uma luta diária. Austrália. Pô, Austrália, eu amo a Austrália. A Austrália vai ser uma palavra, né? Eu sei que é difícil. Cara, eu amo a Austrália. É um país que onde tudo que eu tenho feito foi a Austrália que me ajudou. Né? Então, Comunidade. essencial. Eu vou mais uma, né, no extra. O cristão. Agora vocês Eu vão... sei. Aí Essa vocês a gente entram numa área que libera me... pra você É, falar ai, um não. pouco, tá bom? Esse Tá vai ficar pro liberado. próximo Não, episódio. tá liberado, ele Pode- pode falar um pouco. Porque é que assim, crente geração 2000, né? A gente brinca assim, né? Crente ou cristão, né? O cristão que crê em Cristo, né? É a melhor coisa que podia ter acontecido para essa pessoa. Porque a maneira que eu entendo é que não fui eu que escolhi ser cristão, mas é Deus que pela graça dele me adotou como filho, que é o que a Bíblia fala. Então, assim, ser cristão é um privilégio, na verdade. Cristão. Agora, o crente é um problema. Boa. Infelizmente. Boa. Infelizmente. E, nossa, eu teria várias coisas para abrir aqui. A gente está, né, estourado no horário, então vai ficar um convite para Vamos fazer o 2. Eu queria muito falar sobre comunidade, sobre os Sim. desafios aqui, Sim. né? O que Deus pode ajudar para o intercambista, o quanto é importante realmente buscar uma comunidade, né? Isso eu queria muito explorar com você, porque a gente vê o quanto é importante. Nem toda igreja é interesseira. E eu falo essas palavras aqui sem medo do que vai acontecer depois. Porque tem igrejas, infelizmente. Tem todo ramo tem, né? Toda área tem os bons e os ruins, né? Mas tem igrejas sérias, não é as que aparecem, né? As que aparecem geralmente, infelizmente, mas assim, mas tem igrejas saudáveis, boas, que estão dispostas a te ajudar sem nada em troca. Uhum. Então assim, o próprio não precisa ser cristão para vir visitar a nossa igreja, talvez para conseguir um auxílio, Não. entendeu? Então assim, o intercambista ele pode visitar uma igreja sem ter medo de ter que assinar um documento. Contato. E, cara, se for uma igreja séria, vai encontrar um abraço lá, vai encontrar cuidado, vai encontrar sim. ajuda, né? Eu acho que a igreja, ela é uma comunidade, né? Sim. E tem várias pessoas que estão lá. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. São todo mundo igual. Pessoas, humanos. Sim. Então, tentem, gente, ir para a igreja atrás da verdade e da palavra de Deus. Porque as pessoas que estão lá, por um acaso, às vezes, passou direto porque está, às vezes, com um compromisso ali, não conseguiu, né, olhar. Então, tem muitas coisas. Eu fui na igreja e, às vezes, não... Tem igrejas que é o que você falou, tem interesse, mas também tem que entender que todas as pessoas que estão lá são igual a nós, são igual a você. Então, vai Se numa elas igreja... fossem perfeitas, elas não precisariam estar lá. Porque as Justamente pessoas, porque elas estão lá por buscam causa em disso. igreja que São elas doentes. buscam quem as pessoas que estão lá. E as pessoas que estão lá são igual a vocês. Tão falho quanto eu, quanto qualquer pessoa. Então, vai na igreja atrás do que você realmente está indo buscar e não atrás das pessoas. Quando eu aprendi isso na minha vida, então eu não vou na igreja por causa das pessoas, eu vou aonde eu realmente acredito que vai me alimentar com a palavra correta. E hoje, o Jonathan é referência para mim. Inclusive, se eu pudesse dar um desejo a Deus, seria quando eu for gente grande, eu queria ser bem próximo a você, bem igual a você. Porque a gente... Não, é verdade. A forma como você, a Débora, o Eduardo pregam a palavra é uma referência para nós. Né? E eu não sou de ficar... Eu não sou aquela pessoa de ficar puxando o saco, de ficar conversando. Não, eu sou muito pelo contrário. Eu só observo e oro, né, para que Deus realmente traga mais pessoas como vocês, que traz a verdade pra gente, ensina mesmo, ensina o que é correto, ensina o que é certo, nos molda, e é isso que a gente aprende, sabe? Se um dia eu for grande, eu quero ser um pouquinho aqui, ó, pertinho aqui, porque você nos ensina muito. Ao mesmo tempo que tem muita coisa estranha, tá surgindo um movimento, uma gente muito boa aqui também. A gente tem notícias de fruto pessoas... do que vocês estão fazendo. Porque vocês estão trazendo a verdade acima de qualquer coisa. Vocês não estão ali para agradar, vocês não estão ali para crescer na mídia, vocês não estão ali para poder aparecer, vocês estão ali para nos conscientizar do que realmente Deus, do que é ser um cristão, do que é realmente servir a Deus. Fazer carinho, né? E isso está sendo essencial, porque vocês estão construindo comunidades de pessoas que sabem em quem eles estão seguindo, o que eles querem, o que eles estão seguindo, né? E o que buscar. Então vocês estão... O Eduardo e a Débora estão 19 anos na comunidade. Quem que já ouviu falar alguma coisa, né? Não, eles são sensacionais. Não, e a forma como eles conduzem tudo, sabe?
É sensacional. Mas bora então brindar. Muito bom, né? Ótimo. Agora 3 horas Muito e meia obrigado. hoje? Obrigado. Com ele eu queria maratonar. Nós vamos aqui. trazer de novo, vamos inventar um monte de tema só pra trazer ele. Boa. Mas olha, esse brinde aqui, ele é simplesmente para honrar a sua jornada de intercambista, sabe? Aquela pessoa que falou, eu vou lá, eu vou fazer um intercâmbio e com 6 semanas estava aqui na Austrália, que tinha um golzinho lá e falou, seu pai falou, é isso mesmo, filho, quer ir? É esse aqui que você vai, só vai. Aí chega aqui, é um mar de rosas, né? Tem tudo, tem hotel, 5 estrelas, te esperando, não tinha, era assim? Não era, né? Era um perrengue só, não tinha nem lugar para dormir, né? O chão ali era... Você não falou da parte do rato, esse é o adicional. E aí se juntou com uma galera, de repente conseguiu um emprego aí, né? Primeiro tem a parte do panfleto, né? Os panfletos, pegou os panfletos, $75, entrega panfleto aqui e ali, um desafio só. E aí foi, né? Deus foi abrindo as portas, de repente foi ali acompanhar um amigo para poder ter uma oportunidade de emprego, e aí a oportunidade de emprego veio para você. Né? E ali as coisas começaram a fazer um pouco mais de sentido. Já o emprego fixo, e aí do nada você... Será que foi você? Será que foi que Deus que fez você entrar naquela portinha ali que tinha em Peterchan? E aí, de repente, com o Nike... Como que era o Nike? Nike Shop, né? Mochilinha. O cara falou, é você, brasileiro, volta aqui, né? E aí foi engraçado também, porque você estava disponível, né? Ele fez um convite para você estava disponível, ficar ali, entender quem eram aquelas pessoas e que realmente começou a ter todo um sentido. E aí você não parou por aí, né? Porque aí você juntou, falou pra sua galera, falou, gente, tem um lugar aqui, nessa Austrália, que a coisa é legal, que é sério o negócio aqui, né? E se reunir, vamos lá ajudar, vamos somar, né? Não só no sentido de vamos lá, que tem alguém que pode nos ajudar. Vamos somar, vamos nos unir a esse pessoal e fazer uma comunidade crescer e falar de Deus. Então, interessantíssimo, né? Essa ideia. E aí, emprego, né? Trabalhar na construção é muito fácil, né? O pessoal fala assim, hoje em dia melhorou, não melhorou. Mudou as dificuldades. Exato. Segunda a sexta, eu tô ali na construção. Na construção civil, né? Não, você já é cidadão, mudou tudo. Não. Mudou tudo. O governo não me deixou rico depois que eu virei cidadão. Não. Continuamos trabalhando. E aí, na construção civil, construindo, né? Né? E teve a questão do visto também, né? Tava ali já com um projeto, e aí realmente tinha muito sentido, porque é exatamente o que você veio buscar, veio atrás de um colégio, teve a parte do curso, você, né? Aí encontrou uma comunidade brasileira aqui, começou a ter sentido a questão do visto, né? Na área que realmente, né, você queria. E aí vem aquela mudança da imigração, aquele choque, né? E agora? O que eu faço? Né? E aí, de novo, se posicionando... Você viu que a experiência da construção que eu tive lá atrás foi a que acabou me dando visto depois? Sim, por isso que o construir... foi legal, né? Caminhos alternativos, você sempre ir na sua jornada e ir construindo, não, né, só focar numa questão aqui, e ir construindo, e aproveitando as oportunidades, acaba tendo sentido lá na frente, né? E se colocando à disposição a trabalhar nisso, porque você podia criar outros caminhos eu tava no escritório já, voltei pra construção. Você poderia só falar, não, aqui que eu vou ficar, eu tô no meu lugar, eu vou, é aqui. Enfim, e aí veio essa questão, né, do visto, desafios, e não vai dar certo. Quer saber? Vou ajudar um povo que tá lá na capital. Não tem nada pra fazer. Não tem nada pra fazer, né? Desafio, aqui eu, né, vou lá, vou passar frio. Não, tem ela em câmera. Tem câmera. Vamos lá em Câmara ajudar uma comunidade, já que talvez eu seja alguns dos últimos meses, eu vou lá ajudar uma comunidade, né? Que talvez eu possa adicionar valor a esse pessoal. E aí foi para lá. E aí as portas começaram a abrir um outro caminho, um outro destino para ficar na Austrália através da construção civil, né? Que aí Deus foi encaixando ali, né? E a gente tem que falar que é Deus, porque projeto de Deus, sim. Foi encaixando e as coisas começaram a ficar sentido. E, de repente, o que era short term virou longo termo. Lá agora, sua casa, sua família, a igreja que você pastoreia, né? Tá lá. E aí vem outros projetos. Outros projetos que você tem sido referência, trazendo para nós. Muito obrigada por você trazer esse tipo de projeto pra gente, porque, vou ser muito sincera, a nossa vida é muito boa. E a gente não tem essa noção. A gente não tem noção. A gente tem que agradecer a Deus todos os dias pelo que a gente tem, pelo que a gente vive. O visto tá caro, mas você tem trabalho para pagar esse visto. Você tem água, você come do melhor, você vai na churrascaria, você tem pizza, a gente tem pizza, tem um monte de coisa. Gente, a gente tem tudo, né? Então, obrigada por você trazer consciência que existe
lugares no mundo que as pessoas não têm nada, né? Não é, tá faltando ali, Não, atrasou tá a parcela da luz que vai cortar. Que era esse tipo de realidade que a gente via no Brasil também, né? Não, tá atrasada uma conta, tá... Nem no Brasil a gente não tem esse tipo, né? Óbvio que tem em alguns lugares, mas não é tão comum hoje em dia mais. E trazer uma situação dessa pra gente, independente do lugar do mundo, né? Nos faz realmente refletir e ver que nós somos abençoados, sim. Essa semana que passou, acho que você viu, mandei no grupo lá, que morreu 300 pessoas em uma semana porque não tem hospital, não tem remédio. Então a pessoa sente uma dor de cabeça, acabou. Esse é a extremidade do negócio. Essa é a sua vida. Não, que isso. É um grupo, né? Só deixa isso aqui claro. Sim. Vocês fazem parte do grupo. Sim. São mais de 30 pessoas que estão lá hoje, assim. Então eu agradeço essa turma que está comigo esses anos Agradeço você todos. que se colocou esse projeto, né, a funcionar, porque é isso que pra gente é importante. Alguém que liderou isso. E parabéns por essa jornada linda que você construiu, que você está construindo, né? É o que eu falei, você é referência pra gente, você é referência para todos que estão na sua volta, a sua família, tenho certeza. Obrigada. Então nós vamos brindar isso. Peraí, quero falar. Não posso brindar ainda. Eu falei muito, nem te dei espaço, né, Nelson? Não, quero te agradecer por tudo. Que isso. É uma aula, né, pra gente aqui. E uma honra ter você, assim, tá perto, né? Te conheci ano passado. Até me emociono por tudo que você vem fazendo pelas pessoas. Lindo, sua família linda. Tanto que você cuida da comunidade brasileira. E Cambridge, da minha namorada. Maravilhoso, assim, o quanto você vem servindo, sabe? E eu acho que o gap ali foi maravilhoso. Quando deu tudo errado, você falou, não, eu vou pra Cambridge porque eu vou servir. Tipo, você quis, mesmo numa dificuldade, você, não, eu vou continuar servindo. Então, assim, muito obrigado por tudo que você vem fazendo pela comunidade aqui na Austrália. Você, o Du, Débora, Bons minha professores. família linda que Bons você exemplos. tem e o quanto você leva a palavra de Deus para as pessoas. Da E forma eu como você queria, leva, se né? for possível, que você fizesse uma oração para terminar. Acho que vai ser minha primeira vez aqui com uma oração. Vocês que fiquem à vontade. Por favor. Quer encerrar ou quer mais uma coisa? Você quer que ele faz ao vivo para abençoar a favor. galera, a comunidade? Sim, Então, tu sim, pode deixar. Vamos abençoar a Por comunidade, as pessoas que estão nos desafios, as pessoas que pensam em vir para a Austrália, Claro. né? As pessoas que estão aqui perdidas. Então, Sim, sim. vamos abençoar. E aí, depois a gente pode fazer uma para a equipe depois também. Tá bom, Por favor. fechou. Bora? Deus, nós queremos te agradecer pela sua bondade. Sabemos que o Senhor é o Criador do mundo e tudo isso que nós vemos e desfrutamos é obra tua. Também te agradecemos pelo sacrifício do teu Filho na cruz por nós, perdoando os nossos pecados e nos dando vida. Peço que o Senhor continue nos cuidando, nos guardando, nos livrando de todo mal, suprindo as nossas necessidades. Eu peço pela comunidade brasileira em Sydney, Canberra, na Austrália, enfim, que o Senhor cuide da comunidade brasileira, que eles possam também, Deus, voltar os olhos ao Senhor, que eles possam ver que como o Senhor é bom e que o Senhor também possa abrir as portas, cuidar, livrar de todo mal, dos acidentes, das doenças, aquelas que estão planejando vir para cá, Deus, que também o Senhor possa conduzi-las, cuidá-las, as que têm que voltar para o Brasil agora, porque o visto, enfim, talvez não deu certo, que também o Senhor conduza elas de volta em paz, em segurança, mostre, Deus, o propósito delas lá no Brasil. Eu te peço por esse espaço aqui, por esse grupo, por esses amigos, por essa agência, Deus, que a sua mão esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Muito mais, obrigado, gente. Gente, obrigada. Obrigado, valeu. obrigado a Até a todos. próxima. Valeu.